Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 341. Onde estamos? Usopp perguntou, piscando e olhando em volta. Ele também não estava sozinho. Com ele estavam Sanji, Robin, Anchor, Cricket, Chopper, Beppo e por último Law. Todos os 8 tiveram reações semelhantes, virando a cabeça de um lado para o outro, imaginando o que aconteceu. Há pouco, eles estavam em Shandora, e Usopp tinha acabado de montar o Belfry Bell em seu espaço original, bem em frente à estrutura em forma de pirâmide. Fazer isso não foi tão difícil, Usopp apenas teve que encolher a enorme estrutura, o sino dourado do campanário, antes de descer novamente para Shandora e colocá-la no lugar. Logo em seguida, um pequeno circuito elétrico saiu do solo e começou a percorrer a cidade. Os piratas do chapéu de palha que estavam no chão, de repente se encontraram aqui. Isso, fomos transportados para cá? Chopper perguntou, olhando em volta. Esta definitivamente não era a Cidade do Ouro. Parece que sim, Robin disse olhando em volta. Ela e seus companheiros de tripulação se encontraram em um lugar desconcertante, que parecia desafiar a lógica. O tamanho da sala era impressionante. Poderia facilmente acomodar gigantes de Elbaf sem fazê-los se sentirem insignificantes. Pelo menos 100 pés, cerca de 30 metros, de altura e 4 vezes o comprimento total. Suas dimensões eram tão vastas que até Usopp precisou apertar os olhos para ver o final e o teto da sala. Porém, também pode ser por causa da atmosfera nebulosa ao redor da área que deu menos visibilidade ao local. As paredes da masmorra também eram uma mistura de natureza e tecnologia, como se as fronteiras entre o orgânico e o mecânico tivessem se confundido em uma harmonia misteriosa. Era e trepadeiras retorcidas subiam pelas paredes de pedra, suas gavinhas se esticando como dedos etéreos tentando agarrar o desconhecido. Até o chão estava cheio de raízes que se cravavam por toda parte, com pedaços de grama por toda parte. Uma árvore era alta, facilmente comparável à maior das árvores do pátio superior. E as raízes da imponente árvore haviam penetrado nas fendas e fendas, criando uma estranha simbiose entre o vivo e o inanimado. Era quase surreal que todas as vinhas e raízes fossem da única árvore que ali estava. A árvore também estava posicionada no canto esquerdo, parecendo um mega pilar neste lugar. Mas o que realmente diferenciava esta sala era a presença dos enigmáticos, pequenos e ainda assim elétricos circuitos que corriam como veias pelas paredes, pisos e pilares de pedra. As vinhas também alcançavam o teto, e se olhassem de perto, poderiam ver vários esporos perto dos pilares de pedra. Circuitos finos pulsavam com uma energia silenciosa, mas inegável, de cor azul fraca, enchendo o próprio ar e parecendo zumbir com uma eletricidade fraca. O zumbido sempre presente criando um cenário desconcertante para os arredores. Até Sanji foi capaz de captar eletricidade ao redor, e isso o fez levantar a guarda. Este lugar, estamos em uma masmorra? Usopp perguntou, fazendo todos na sala olharem para ele. O quê? Encontramos uma cidade antiga, consertamos um sino quebrado, seguimos as instruções escritas em como se chama fonoglyph? Poneglyph, Robin corrigiu. Ela estava, é claro, com sua máscara Oni, pois ainda não confiava totalmente em seus novos companheiros de tripulação e em Cricket. Mas mais do que não, ela estava gostando. Ser assustador tinha um encanto. Sim, segui as instruções do Poneglyph. A propósito, eles também não têm centenas de anos? De qualquer forma, o que quero dizer é que está definitivamente uma masmorra. Ele disse, cruzando os braços com confiança. Já li livros suficientes para saber que estamos em uma masmorra. Vocês não podem estar falando sério, não é? Law questionado com uma gota de suor. Até Chopper e Beppo tiveram que concordar com ele. Espere, se estivermos em uma masmorra, isso significa que encontraremos tesouros aqui? Cricket perguntou antes de olhar para Law. Você não pode descartar completamente a ideia. Pelo que sabemos, este lugar poderia ser uma masmorra. Eu normalmente não concordo, mas podemos, Anchor disse esfregando o queixo, e podemos até encontrar algumas armas raras por aqui. Até Robin teve que concordar que aquilo poderia realmente ser uma masmorra. Havia muitas tradições em torno das masmorras sobre onde os aventureiros encontravam o caminho para uma cidade antiga, cheia de tesouros. Mas ela nunca pensou que se encontraria em A Cidade do Ouro, assim como as masmorras, eram consideradas rumores, histórias fantásticas contadas pelas pessoas para diversão e jogos. Mas tal como a Cidade do Ouro, isto também pode ser real. Porém, também levantou a questão de quão perigoso era. Felizmente a sala era grande, mas eles podiam ver vários túneis no final da parede, então não ficaram presos aqui. Falando em perigo, Robin olhou para o lado, onde encontrou Sanji olhando para frente com a testa franzida. Algo está errado? Sanji piscou, antes de olhar para ela e balançar a cabeça. Pode ser apenas minha imaginação. De qualquer forma, esse lugar está me dando arrepios. Ele disse antes de olhar para ela e para os outros membros da tripulação. Todos, mantenham a guarda alta o tempo todo. Também estou mantendo minha observação ativa, mas nunca se sabe. Normalmente, Sanji não teria sido tão cauteloso, mas foi por vários motivos. A primeira é que ele, Spark e Kuina estariam encarregados de tudo se o capitão ou vice-capitão não estivesse por perto. Então, toda a responsabilidade por isso recaiu sobre seus ombros. E isso não era tudo, chame de pressentimento. Mas ele estava se sentindo um pouco ameaçador com a coisa toda. Mas pode ter algo a ver com o fluxo elétrico no ar. Mas Sanji não sabia de onde vinha. Mas isso não foi tudo. Sua observação aqui não estava agindo corretamente. Foi difícil explicar, mas foi. Sou eu ou vocês também ouviram isso? Sanji perguntou franzindo a testa. Ouvir o quê? Âncora questionou.
Até Cricket não encontrou nada. Não estou ouvindo, o Zop disse, aquele zumbido, é muito baixo. Mas definitivamente está lá. Ele então olhou para os outros, um pouco confuso. Vocês não podem? Alguns balançaram a cabeça enquanto outros assentiram. Chopper e Beppo também foram capazes de pegá-lo por serem visões com sentidos aprimorados. Mas os outros não. Capítulo 342. Era um zumbido baixo e constante que ressoava por toda a masmorra, ecoando pelas paredes áridas. Era tão baixo que apenas aqueles com sentidos aprimorados poderiam captá-lo. É por isso que Sanji ficou um pouco surpreso que o Zop tenha conseguido pegá-lo. Porém, o atirador estava perto de despertar seu Haki de observação, então esse poderia ser o motivo. O que você acha que é? Devemos dar uma olhada. Robin perguntou. Posso verificar meus poderes? Espere, disse Sanji. Normalmente não sou assim, mas vamos informar Luffy primeiro. Chame isso de pressentimento, mas algo está definitivamente errado com este lugar. Ele então olhou para Robin. Você tem um caracol transponder, certo? Robin assentiu. Ela estava carregando uma sacola, principalmente por causa dos livros, mas também havia um caracol transponder lá dentro. Um caracol que Luffy deixou para ela caso encontrassem algo interessante, antes de prosseguirem para encontrar o navio de Enel. Então, com uma rápida olhada, ela tirou o caracol do transponder. Mas, eu não acho que este esteja bem? O Zop perguntou, cutucando o pequeno caracol. O caracol em questão estava curvado, com os olhos baixos e também parecia um pouco pálido. Eu acho que está doente. Ló disse. Robin entregou o pequeno caracol ao médico. Ló olhou para ele e assentiu. Sim, é definitivamente doentio. Algo semelhante aconteceu com meu caracol transponder antes. Acho que é enjoo que atrapalha o link deles. Não poderemos fazer uma ligação com isso. Isso é ruim. O Zop disse, sentindo-se um pouco suado. Você sabe que minha doença, não posso entrar no calabouço, está piorando. Ele disse engolindo em seco. Não podemos não ir lá. Ló lançou ao atirador um olhar inexpressivo, antes de suspirar. Felizmente para vocês, eu também tenho um caracol transponder. Ele disse antes de olhar para Beppo. Está na bolsa dele. Beppo rapidamente acenou com a cabeça e tirou o caracol, mas estava em uma situação semelhante. Sabe, uma vez pode ser uma coincidência, mas duas. Ló disse, olhando entre os dois caracóis transponder que estavam inconscientes. Este lugar definitivamente não é normal. Onde estamos, afinal? Não há como se comunicar com os outros? Beppo perguntou, engolindo em seco. Até Chopper estava ficando um pouco assustado aqui. Estamos no subsolo? Não, acho que vejo janelas ali. O Zop disse apontando para cima. Todos olharam para onde o Zop estava apontando. Eles tiveram que lutar um pouco, devido à atmosfera nebulosa, mas viram para onde o Zop estava apontando. As principais fontes de iluminação da masmorra eram pequenos cristais brancos que funcionavam como lâmpadas. Mas também havia algumas janelas que emitiam luz do exterior. Bem, meu Haki de observação não está captando nenhuma aura. É como se estivesse bloqueado pelas paredes. Sanji disse franzindo a testa. Ou melhor, não há nada lá fora para mexer. É estranho. Vou dar uma olhada neles. Robin disse enquanto cruzava os braços. Pequenas pétalas de flores aparentemente surgiram do nada, como se estivessem sendo convocadas antes de desaparecerem. Eles apareceram novamente perto do teto alto onde ficavam as janelas, e uma mão brotou junto com um olho. Isso é estranho. Não há nada lá. Robin respondeu franzindo a testa. É como se houvesse luz infinita vinda de fora, sem fonte. Deixe-me verificar uma coisa. Da mão brotou uma pequena orelha e o que ela ouviu a fez estremecer, e rapidamente cancelar seus poderes. O que aconteceu? Sanji disse. Quando Robin olhou pela janela, em vez de revelar o mundo exterior, eles se abriram para uma extensão infinita de luz. Era como se fossem portais para outro reino, um reino de pura luminescência que se estendia até o infinito. E Robin também podia ouvir o zumbido de lá, mas era bem alto lá. Eu acho que também ouvi o que vocês estavam ouvindo. Acho que está vindo do teto. Isso fez com que todos olhassem para cima, e o Zop foi o primeiro a perceber. Ele semicerrou os olhos. São aqueles. O que são aqueles? Aquelas coisas perto dos pilares. Eles parecem ninhos. Beppo terminou engolindo em seco. Mas pelo menos eles são minúsculos. O Zop empalideceu. Eu não acho que eles sejam minúsculos. De qualquer forma, não acho que haja algo vivo lá. Sanji disse, se houvesse, eu teria percebido sua aura. Então não se preocupe com isso. O Zop, Chopper e Beppo suspiraram coletivamente de alívio. Antes de o Zop falar. Espere, então a luz não vem do sol. Quero dizer, pode ser das nuvens, certo? Talvez as nuvens estejam bloqueando a visão. Isso faria sentido. Mas essa fonte de som. Se fosse perto de Skipjeia, nós teríamos captado. Sanji apontou. O Zop engoliu em seco, então onde estamos? Não podemos ficar presos, certo? Isso fez Chopper e Beppo engolirem em seco coletivamente. Agora estavam ficando com um pouco de medo. O que eles não viram foi a mudança nas árvores à menção de uma determinada palavra. Não exatamente. Deixe-me tentar uma coisa. Ló disse, abrindo as palmas das mãos. Quarto. A pequena esfera transparente em sua mão aumentou e começou a cobrir tudo ao redor deles, à medida que se expandia para fora. Todos eles observaram com alguma curiosidade a habilidade de Ló. Claro, Beppo sabia, e Chopper viu apenas um pouco de seus poderes, mas os outros não. À medida que a esfera se estendia até a parede, passando por eles, Ló piscou confuso e surpreso. Não há nada lá fora. Está totalmente em branco. Também não são nuvens. Se fosse, ele teria sido capaz de trocar com eles, pelo menos se fossem nuvens sólidas. O que Ló e os outros não perceberam foi que as luzes dos circuitos começaram a piscar mais bem, exceto uma. O pessoal.
Por que os circuitos estão piscando? O Zop perguntou, apontando para o chão. Tenho certeza que antes ele piscava bem mais devagar. Todos olharam em volta e o Zop estava certo. A luz nos circuitos também começou a ficar mais forte. Junto com isso, o chão começou a tremer. No início, eles não sabiam o que estava acontecendo, antes que as janelas começassem a fechar e a luz dos cristais começasse a brilhar intensamente também. Mas isso não foi tudo. Eles também encontraram o chão tremendo e um barulho de rangido vindo do outro lado da sala. Ei pessoal, os túneis estão fechando. O Zop apontou. Acho que isso não é um bom sinal. Assim que ele disse isso, o estrondo se intensificou. Eu odeio quando estou certo. Capítulo 343. Todos os piratas se prepararam ao ver a cena se desenrolar. As próprias pedras do chão da masmorra começaram a se mover e a tremer. Do próprio solo surgiram golems colossais e mecânicos, sem cabeça, cada um superando até mesmo o maior dos navios. Pelo menos 32 pés de altura, cerca de 10 metros cada. Essas construções imponentes ergueram-se como se tivessem despertado de um sono profundo, suas formas sem cabeça esculpidas meticulosamente nas mesmas pedras que pavimentavam o chão da masmorra. A peça central de sua existência era um cristal radiante embutido no centro de seus peitos largos, emitindo uma luz sobrenatural que banhava os arredores com um brilho surreal. Com pelo menos 100 em número e aumentando, essas enormes criaturas semelhantes a golems exalavam um ar de poder antigo. Cada um deles segurava armas formidáveis em suas mãos de pedra, massas que podiam esmagar pedras e espadas que enferrujaram com o tempo e ficaram cegas. Mas eles não eram o único problema. Não, os pequenos esporos que podiam ver no teto também começaram a zumbir alto. E surgiram vespas gigantes. Vespas mecânicas que estavam com raiva e olhando diretamente para eles. E ao contrário das criaturas parecidas com golems, eles eram quase infinitos em número. Eles eram comparativamente pequenos em tamanho, metade do tamanho de um ser humano normal, mas seu número os tornava uma ameaça. O zumbido se intensificou e finalmente os piratas do chapéu de palha encontraram a origem do som. Mas eles não ficaram muito entusiasmados com isso. Merda, não admira que meu observation aqui estivesse agindo mal. Sanji disse, eles podem não estar vivos, mas são fortes. Rapazes, estejam preparados. Espere, esses golems ou robôs? Chopper perguntou. Vamos chamá-los de golems para manter o tema da masmorra, disse Robin, suando. Quem sabe encontraremos um dragão lá. Os outros ficaram surpresos com a casualidade de Robin, mas de alguma forma isso não estava fora de seu caráter. O Zop sacou seu grande estilingue fora de suas armas, Cricket sacou sua arma e espada, enquanto o âncora agarrou seu martelo em forma de âncora. Todos eles ficaram tensos, prontos para o que estava para acontecer quando os golems e as vespas começaram a se mover. Os movimentos do golem eram rápidos para seu tamanho. Como touros, eles atacaram eles pelo campo de batalha. Cada passo enviava tremores pelo solo e coletivamente levantavam uma grande nuvem de poeira, enquanto as vespas chegavam em um enxame enorme, quase bloqueando a visão devido ao seu grande número. Alguns dos piratas empalideceram, mas Sanji assumiu o comando, avançando enquanto estalava o pescoço. Quando ele bateu os pés, eles foram envolvidos pelas chamas. Ele olhou para os inimigos que se aproximavam e disse, eu irei primeiro, vocês fiquem juntos. Com isso o chefe se moveu, sua forma borrando-se do lado do chapéu de palha em direção à força que se aproximava. Ele tinha chegado tão rápido que alguns deles só viram um borrão com chamas vermelhas chutando os golems. Felizmente, eles podiam ser grandes, mas não eram tão competentes quanto o pacifista que o Zop lutou recentemente com Bartolomeu. O atirador de nariz comprido estremeceu ao pensar em como isso teria terminado se centenas deles os atacassem de uma só vez. Mas o Zop estava mais preocupado com as vespas, ele preparou seu estilingue, preparado para lutar contra os grandes insetos. Mas parecia que isso não era necessário. Sanji se moveu entre os golems, chutando-os antes mesmo que eles pudessem acertar um golpe, fazendo-os cair um sobre o outro e quebrando suas formas. Para outros os golems podem ter sido um problema, mas para Sanji não eram grande coisa, derrubando facilmente um monte deles em um piscar de olhos. Sua forma ficou turva, usando um dos golems para pular no ar e começou a girar, as chamas em sua perna se espalhando, diabo e jambé, tempete de barbecue. De repente, do giro de Sanji, um tornado feito de chamas surgiu e atingiu o teto, sua forma enorme puxando o enxame de criaturas e queimando-as até ficarem crocantes. Ah, somos mesmo necessários? Cricket perguntou, estupefato. Ele não tinha visto a luta entre Enel e Sanji, mas a facilidade com que ele lidava com as criaturas o deixou pasmo. Eu vi o que eles fizeram em Jaya, mas ainda assim, isso é quase inacreditável. Até Law e Beppo ficaram impressionados com o show, embora Sanji não estivesse se exibindo para eles. Para quem ele estava se exibindo estava ajoelhado ao lado de um dos golems gigantes e quebrando-o com seus poderes. Interessante, Robin murmurou, enquanto anotava coisas em seu bloco de notas, enquanto seus braços, brotados, quebravam o cristal de seu peito. O Zop e outros ficaram surpresos com a cena e com o quão despreocupada ela era. E com sua máscara Oni, ela ficava ainda mais assustadora quando ela murmurava para si mesma, rindo de vez em quando. De qualquer forma, o Zop disse com um sorriso enquanto olhava para Sanji demolindo os números sozinho com facilidade. Ele pode ser um exibicionista, mas não é o único. De seu cabelo ele tirou algo, era uma pequena conta, antes de crescer até se tornar uma bola de gude. Também era notavelmente de cor rosa. Ele apoiou seu estilingue gigante no chão, puxando as faixas resistentes, os músculos flexionando enquanto ele exercia sua força. As cordas respondem com um rangido, como se o próprio estilingue estivesse despertando de um longo sono. A tensão nas faixas aumentou quando ele puxou a pequena conta para a ponta. Minha nova e melhorada Shining Star.
Quando Zop disparou o tiro, os piratas que o cercavam fecharam os olhos por causa da pressão do vento e do estrondo sônico que o tiro disparou, fazendo até mesmo Zop recuar. O pequeno projétil parecido com mármore quebrou a barreira de velocidade várias vezes, enquanto voava pelo ar, também ganhando tamanho antes de retornar ao tamanho original, o de uma bala de canhão. Até mesmo Sanji, que estava lutando, teve que se abaixar imediatamente para não ser atingido. Quando o tiro acertou, ele detonou e envolveu a área em uma explosão rosa que destruiu tudo. A explosão foi tão grande que quase um quarto da sala foi engolida por ela. As vespas mecânicas gritaram. O calor da explosão conseguiu até queimar aqueles que estavam longe da explosão, destruindo vários pilares da sala junto com os golems de pedra. Cricket teve que enfiar a espada no chão, enquanto Anchor fez o mesmo com o lado afiado do machado-martelo da âncora. A pressão do vento era tanta que se eles não agissem, teriam revirado. Law também teve que fazer o mesmo, mas no caso dele, ele teve que segurar Beppo. Para Robin, ela teve que levantar os braços do chão e se agarrar, o Zop e Chopper para não serem jogados para trás. A explosão foi tão grande que iluminou toda a área, arrancando as vinhas e raízes do chão, derrubando vários golems gigantes. Pelo menos 30 deles, deixando para trás uma cratera e vários pedaços de rocha quebrados. Junto com Zop, muitos dos chapéus de palha ficaram de queixo caído. Capítulo 344. Ó do que você fez essa coisa. Cricket foi o primeiro a questionar. O Zop não conseguiu nem terminar a frase antes de levar um soco na nuca de Chopper e um chute de Sanji, ambos com marcas na cabeça. Você quase me explodiu, Sanji reclamou com uma marca. Apesar de Chopper não ter terminado, ele agarrou o Zop pelo colarinho e começou a sacudi-lo comicamente. Você não prometeu não trabalhar com isso. Isso é perigoso. Porém, mais do que qualquer coisa, o Zop estava rindo, apesar de ter 2 pancadas na cabeça. Bem, deu certo, não foi? Obrigado por fazer o produto químico para isso, Chopper. Ele disse com o polegar para cima. Pare com isso. Seu elogio não me deixa feliz. Ele disse enquanto agitava comicamente as mãos. Os outros observaram as travessuras de Chopper por alguns momentos, imaginando como seu humor poderia mudar tão rapidamente. Você fez isso usando aquela pedra, não foi? Robin disse com um suspiro, somando 2 mais 2, enquanto Sanji entendeu o que ela quis dizer. Claro, eles estavam falando sobre a pedra Dina. Não admira que uma pequena explosão baseada nisso fosse tão mortal. Não admira que isso seja perigoso, Sanji disse antes de olhar para os outros golems e as vespas restantes. Muitos deles estavam no chão, devido às asas quebradas, mas muitos deles vieram do teto. Portanto, os números aumentariam se não fosse interrompido. Ainda temos companhia. Por enquanto, não use isso. Guarde-os apenas para emergências, disse ele. Use outras coisas para atingir os ninhos no pilar. Acho que destruí-los deve impedir que a onda aconteça. Com isso, ele se mudou novamente. Cricket, que segurava uma arma, olhou para o Zop enquanto o atirador usava facilmente seu estilingue para bombardear o telhado e o ninho de vespas. Como usuário de armas, Cricket sabia que a maioria dos rifles não conseguiria atingir um teto tão alto, mas o Zop estava fazendo isso muito bem, mostrando sua engenhosidade e estilo de luta criativo. Então, é assim que os membros de um senhor da guerra lutam? Bastante impressionante. Cricket pensou. Tudo bem, o Zop disse, levantando-se enquanto os outros golems começavam a se aproximar deles. O Zop só tinha mais um tiro, então ele os usaria com moderação. Mas isso não significava que ele não tivesse outra munição para trabalhar. É bom que eu tenha outros truques na manga. A velocidade do tiro veio de seu novo e melhorado estilingue, Kabuto. Depois de chegar ao Skipieia, ele olhou os mostradores e fez a atualização recentemente. Então até ele ficou surpreso com a velocidade dos tiros. Mesmo assim, porém, o telhado era tão grande, com tantos ninhos que levaria tempo para destruir todos eles. E as vespas mecânicas estavam se tornando um problema cada vez maior. Além disso, eles não perceberam a princípio, mas parecia que a masmorra estava gerando mais golems. O Zop olhou por cima do ombro. Alguma ideia? Ele perguntou a Robin. Mire nos cristais em seus peitos. Eles são um pouco difíceis de quebrar, mas acho que quebrá-los é a chave. Ela disse, então olhou para os túneis fechados. Além disso, em vez de lutar contra a horda interminável de multidões, por que não tentamos abrir esses túneis e sair? Claro, os túneis estavam muito longe deles. E com todos os inimigos não seria nada fácil. Ok, então me ajude. O Zop disse tirando várias coisas do cabelo. Ele então olhou para o grupo. Vocês podem atirar? Cricket bufou. Que pirata não sabe atirar? Anchor, Law, Beppo e Chopper levantaram as mãos. Ah, pelo amor de... Robin riu por baixo da máscara. Eu posso atirar. Quantas armas você tem? O Zop sorriu sim. Com isso ele deixou cair algumas coisas no chão, empilhando-as para formar uma grande pilha de rifles. Todos eles melhorados e customizados quando o Zop tinha tempo livre. Eles estão com um pouco de falta de munição, mas você só precisa evitar que eles se aproximem. Cricket pegou uma das armas e disparou, atingindo um dos peitos do golem e quebrando-o antes que pudesse chegar perto deles. Legal, é ainda melhor que minha própria arma. Ele disparou novamente, desta vez derrubando 2 vespas. Robin não disse nada enquanto cruzava os braços. De repente vários braços brotaram ao redor deles, como flores, agarrando as armas e apontando-as ao redor deles. Todos eles observaram quando ela começou a atirar, destruindo golems e vespas ao redor deles de uma só vez, passando 100 metros ao redor deles em poucos segundos. Todos ficaram de queixo caído, mas o Zop estava muito mais focado em destruir os ninhos no teto. Ainda assim, até ele ficou impressionado com a habilidade de Robin. Não admira que ela fosse assistente de Crocodile na Baroque Works. A mulher era assustadora. O Zop também ignorou o cozinheiro que estava brincando com olhos em formato de coração, dizendo Robin Chuan, depois de ver o que o arqueólogo fez. Cricket novamente ficou com o queixo caído no chão, Beppo e Chopper tendo reações semelhantes, enquanto Anchor e Law apenas assentiram.
Capítulo 345. Isso é bom e tudo, mas temos que chegar perto dos túneis. Anchor disse, segurando seu machado. Posso abrir o caminho. Espere, velho. Ló disse, dando um passo à frente. Quarto. Ei, não tenho nem 30 anos. Mas Ló o ignorou e moveu sua espada diagonalmente, derrubando vários golems e vespas com um único golpe. Mas não foi só isso, com a outra mão ele moveu os dedos e os controlou telecineticamente para colidir um com o outro, abrindo caminho. Vê você abrir o caminho? Cricket disse, olhando entre o caminho e ele perplexo. Por que estou surpreso neste momento? Ele disse jogando as mãos para o alto em frustração. Ló apenas sorriu. Beppo falou, Ló, em vez de abrir o caminho, por que você não nos teletransportou para perto dos túneis? Ló abriu a boca e depois fechou. Espere, você pode tele. O Zop não conseguiu nem terminar a frase, pois todos trocaram de lugar de repente para perto dos túneis. Ló, por outro lado, não fez contato visual, envergonhado por ter esquecido sua própria habilidade ao se exibir. Mas não importava, os golems e as vespas ficaram confusos antes de encontrarem seus alvos novamente. Mas a essa altura eles já estavam perto do túnel fechado. Bom, vamos abrir os túneis e sair daqui? Assim que o Zop terminou a frase, ele caiu no chão, fraco e sem seus poderes. Os circuitos no chão e nas paredes que zumbiam em azul de repente mudaram para uma cor vermelha, enchendo a área com um zumbido constante. A mesma coisa aconteceu com Sanji, Robin e o Zop, que eram todos usuários de Akuma no Mi. Era como se tivessem ficado presos no oceano ou algemados por pedras do mar. O corpo de Sanji também foi jogado pelos golems enquanto eles usavam suas maças e espadas enferrujadas para arremessá-lo um contra o outro, enquanto as vespas o atacavam no ar. Até mesmo os golems que Ló cortou e o Zop destruiu começaram a se reformar em um ritmo mais rápido. O que está acontecendo com eles? Anchor perguntou enquanto estava na frente deles. Os golems, não encontrando resistência, correram em direção a eles. Eu não sei. Beppo disse, verificando Ló, tentando ajudá-lo. Eu acho, qualquer que seja esse som e luz vermelha do circuito, acho que está fazendo com que eles reajam como se estivessem algemados por uma pedra do mar. Chopper disse, deduzindo rapidamente das reações dos tripulantes. Sim, parece uma merda. Ló grunhiu. As coisas pioraram quando o corpo de Sanji foi jogado para o lado, antes que um golem maior, que tinha o dobro do tamanho dos normais, agarrasse o corpo de Sanji e disparasse uma viga no peito. Mas mesmo em seu estado enfraquecido, Sanji se moveu e chutou logo antes que a trave de peito pudesse atingi-lo, destruindo o golem e inimigos próximos. Mas devido à força enorme, Sanji voou para cima em direção à grande árvore, perdendo-se de vista. Para os chapéus de palha, eles nem viram o que aconteceu com seu corpo, parecia apenas estar perdido nas folhas grossas da árvore gigante. Com a saída de Sanji, o inimigo voltou sua atenção para os membros restantes. Merda, Cricket disse antes de olhar para Anchor. Oi, parece que temos que nos levantar braços fracos. TCH, você não precisa me lembrar 2 vezes, usuário de palito. Popeye disse, segurando seu martelo e machado de âncora. Ele então olhou para Chopper e Beppo, tentem abrir os túneis. Vamos impedi-los. Ele então olhou para Cricket. Você vira pela direita, eu vou pela esquerda. Cricket grunhiu antes que ambos entrassem em ação, movendo-se rapidamente. Suas armas preparadas para a batalha contra os golems. Cricket, com a espada brilhando na estranha luz ambiente e a arma preparada na mão inábil, movia-se com uma graça calculada. Ele atacou com a espada e atirou com a arma. Mas os golems, mesmo com seu tamanho maior, podiam se mover rapidamente, bloqueando o ataque de Cricket enquanto domina em números. Cada um deles era tão grande quanto o Going Merry, então foi surpreendente que eles pudessem se mover tão rápido. Merda! A cozinheira estava fazendo com que tudo parecesse fácil. Cricket pensou enquanto cravava os calcanhares no chão, desviando de um golpe poderoso de um golem. Quase o fez ceder sob o peso, antes de sacar sua arma e disparar várias balas no peito do golem, destruindo seu núcleo enquanto se curvava. O descendente de Nolan aproveitou a chance para agarrar o golem em queda e jogá-lo em direção aos outros golems antes de atacar o grupo. À medida que a batalha avançava, ficou claro que derrotar essas construções massivas não seria uma tarefa fácil. Seus corpos pedregosos provaram ser incrivelmente resistentes, absorvendo a força dos ataques com uma durabilidade quase natural. Foi somente através da quebra de seus núcleos de cristal que eles mostraram quaisquer sinais de vulnerabilidade. Cricket e Anchor aprenderam rapidamente que destruir os cristais era a chave para desativar os golems, mesmo que apenas temporariamente. À medida que os cristais se quebrassem, os golems vacilariam, seus corpos de pedra desmoronariam. Mas exatamente 15 segundos depois, os golems começariam a se reformar, fazendo dos adversários um ciclo sem fim. Ainda assim, os piratas não eram um grupo facilmente derrotado. Capítulo 346. Âncora empunhava seu machado de âncora com força enorme. Ele saltou para frente com sua arma, derrubando os golems como se eles não fossem nada. Sua força avassaladora quebrou as defesas do golem e destruiu seu núcleo enquanto ele desmoronava. Âncora era muito mais rápido que Cricket e, claro, muito mais forte. O impacto de seus ataques enviou ondas de choque pelo chão, cada golpe reverberando como um trovão na masmorra cavernosa. Ele balançou o martelo com uma força que apenas um ferreiro experiente poderia reunir, mirando nos núcleos de cristal embutidos no peito dos golems. O som estrondoso do metal contra a pedra ecoou pelo ar enquanto o ataque implacável de Anchor testava os limites de sua arma e das defesas dos golems.
Sua força também contribuiu para que ele estivesse derrubando o dobro de feras mecânicas que Cricket, mas não foi muito surpreendente. Ele estava acostumado a lutar mesmo depois de deixar a marinha, e a última derrota contra Crocodile mostrou algumas falhas em seu estilo de luta, além de dar-lhe a motivação que precisava para treinar. Com Luffy e os outros membros da tripulação ajudando-o, não é de admirar que ele tenha se tornado forte. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Pelo menos meu motivo para me juntar a eles valeu a pena. Ele pensou para si mesmo. Depois de ser espancado por Crocodile e ver o quão avassaladores os membros da tripulação se tornaram desde a Ilha Sakura, ele percebeu que se quisesse ser forte, precisava se juntar a esse grupo. Os fuzileiros navais já foram uma organização em que ele acreditava. Mas depois do que aconteceu e de sua remoção do posto, ele perdeu essa confiança. E com o que os piratas do Chapéu de Palha fizeram no curto espaço de tempo em que surgiram, isso realmente o abriu para a perspectiva de se juntar ao grupo. O que eles fizeram na base do G3 foi algo que os diferenciou do resto das tripulações piratas. Como ex-fuzileiro naval, ele viu muitos tipos diferentes de piratas. Embora a maioria quisesse prejudicar os outros, alguns até se esforçavam para ajudar as pessoas. Mesmo no Novo Mundo de onde ele veio, havia histórias sobre piratas ajudando mais as pessoas do que os fuzileiros navais. E assim, quando lhe foi oferecida uma posição para se juntar à sua tripulação pela segunda vez, Anchor não rejeitou a proposta imediatamente. Por um lado, um dos seus objetivos era lutar pelo que era certo. Por outro lado, ele queria eventualmente criar lâminas que fizessem seu nome. Então, com isso em mente, ele estabeleceu algumas regras que se os Chapéus de Palha seguissem, ele se juntaria a eles. Regras como não matar injustamente ou abusar de seus poderes. Normalmente, exigir esse nível pode fazer com que a maioria dos capitães piratas rejeite um novo membro, mas Luffy aceitou imediatamente. Para ele, se fizesse alguma dessas coisas, a última coisa com que precisaria se preocupar seria ele. Com seu avô sendo Garp, e seu pai sendo líder revolucionário, Dragon, coisas dessa natureza seriam uma sentença de morte. Naquela época, ele hesitou um pouco, mas ainda assim aceitou o pedido para se juntar à tripulação. Foi em Alabasta. Depois disso, ele descobriu que Luffy e sua tripulação estavam trabalhando em estreita colaboração com o exército revolucionário, e que ele estava tramando contra o governo mundial. Para alguns seria uma bandeira vermelha, mas para Anchor o respeito por Luffy aumentou ainda mais. Não era de admirar que um jovem como Kobe, que também tinha uma boa bússola moral, estivesse seguindo Luffy. Até Zoro, Johnny e Yosaku, que eram originalmente caçadores de recompensas, juntaram-se a Luffy por causa disso. Mesmo que só tenham se passado 2 semanas desde que ele se juntou à tripulação. Ele estava mais do que feliz por fazer parte do grupo. Perdição da tempestade. Anchor gritou, derrubando um grande golem gigante e empurrando-o de volta para os outros. Ele pulou imediatamente para evitar ser pisoteado por outro golem. Mas enquanto ele teve sucesso, outro golem quase o agarrou no ar com um golpe. Mas, para sua surpresa, ocorreu uma explosão, destruindo o núcleo do golem. Ele olhou por cima do ombro e viu o Zop fazendo sinal de positivo com o polegar. O atirador estava lutando para se mover, mas ainda tinha alguma luta dentro dele. Até Anchor estava sem fôlego, as criaturas eram infinitas e sem Sanji, lutar contra elas estava ficando difícil. Ele olhou para onde o cozinheiro estava. Devido às árvores e à distância que Sanji estava jogado para trás, ele não conseguia vê-lo. Já se passaram alguns minutos, mas o cozinheiro ainda não apareceu. Ele pode ser nocauteado. Ele pode ser durão, mas no final das contas ele é humano. Anchor pensou, com uma fraqueza como essa, ele pode estar em apuros. Preciso tirá-lo daquela árvore. Ele olhou por cima do ombro para Cricket. Ele estava ficando sobrecarregado e então olhou para Chopper e Beppo. Ei, médico da nave, você tem que segurar esses caras. Eu vou pegar o Sanji. Chopper, por sua vez, ainda tentava ajudar Robin e Law, mas não via solução para o assunto. Ele e Beppo até tentaram reabrir os túneis, mas eram feitos de materiais mais resistentes. E a menos que alguém como Sanji voltasse, passar por ele seria impossível. O Zop poderia ajudar a explodi-lo, é claro, mas eles também seriam prejudicados. Então tinha que haver outra maneira de fazer isso. Ele olhou para os golems e sabia que tinha que dar tudo de si. Ele olhou para seu companheiro Vison. Beppo, você tem que cuidar deles. Eu tenho que lutar. Beppo ficou confuso com o que Chopper quis dizer. Claro, como Visons, todos eles eram lutadores natos, mas a maneira como ele disse isso foi um pouco dramática. Porque todo mundo está sendo dramático hoje. Espere, devo me desculpar por não ser dramático? Chopper, por outro lado, pegou uma bola estrondosa e a mordeu. Capítulo 347. De repente, o ar começou a crepitar com eletricidade, à medida que Chopper crescia em tamanho e massa, elevando-se sobre Beppo e até mesmo sobre os golems que vieram para prejudicar seus companheiros de tripulação. Beppo ficou de queixo caído, sem acreditar como um Vison poderia se transformar em sua forma Sulon sem ver a lua. Com um rugido poderoso, Chopper avançou em direção à porta e deu um soco com toda a sua força. Mas além de fazer um estrago menor, não fez nada. A forma gigante de Chopper grunhiu antes de se virar e correr em direção aos golems que se aproximavam. Agarrando um soco do golem que se aproximava, ele torceu as mãos e jogou-o por cima do ombro com facilidade em direção a vários outros, quebrando todos eles apenas com a força de seu arremesso. O que? A partir de quando Tanuki pode fazer isso? Cricket disse com o queixo quase chegando ao chão. Chopper bufou antes de pular e lançar um dropkick em um golem. Eu sou um Vison Rena. O chute acertou e enviou o golem em direção a uma dúzia de seu grupo, abrindo caminho para Aramaki. Desculpe. Cirque disse rapidamente vendo o olhar de Chopper.
Um pouco de suor escorreu pelo seu pescoço. Não admira que todos os chapéus de palha sejam monstros. Mas não vou mentir, isso é tão legal. Claro, Cricket tossiu sem querer mostrar nada quando um certo ferreiro estava por perto. Vendo o caminho limpo, Anchor deu um rápido sinal de positivo antes de correr em direção ao local onde Sanji foi visto pela última vez. Anchor correu para frente, usando Soru pela primeira vez em batalha, mas mesmo assim, antes que pudesse chegar longe, os golems o pararam no meio do caminho, junto com um enxame de vespas que cobriu o céu metafórico, impedindo de usar Gepo. Pato, ele ouviu e obedeceu. Apenas um segundo depois, o grupo de golems foi surpreendido por vários tiros. Claro, o crédito foi para o Usopp. Ao contrário de outros, Usopp poderia pelo menos se levantar e lutar. Ao contrário de Robin e Law, ele estava um pouco acostumado com a fraqueza da Pedra do Mar. Sendo capaz de se mover neste estado, Sanji deveria ser capaz de fazer isso também, já que Sanji recebeu sua fruta poucas horas depois do Usopp. Então, porque o cozinheiro ainda estava por vir, preocupou o atirador. Como Anchor era o mais capaz, ele o deixou passar para chegar em direção a Sanji. Mas no caminho, Usopp também preparou outra estrela brilhante, caso a árvore fosse inimiga. Usopp estava muito perto de despertar seu Haki de observação, e houve até alguns casos em que ele deu sinais de usá-lo. E foi por isso que a sua intuição lhe disse que a árvore era muito mais do que parecia. Então, ele estava pronto para explodir, se necessário. Uma coisa engraçada sobre seu poder era que depois de afetar um objeto com seu tamanho de fruta, a menos que ele voltasse ao tamanho original, o objeto permaneceria do mesmo tamanho, mesmo que ele fosse nocauteado ou sem seus poderes. O poder do Spark também funcionava de forma semelhante, mas tinha um cronômetro ligado. A menos que o objeto do efeito estivesse vivo e tivesse uma vontade forte, permaneceria com o efeito, mas mesmo sem o uso total de seus poderes. Usopp conseguiu de alguma forma cancelar o efeito mentalmente. Então, a maior parte de sua munição encolhida ainda era válida para a luta. Era semelhante a como Luffy ainda conseguia esticar minimamente seu corpo de borracha, mesmo debaixo d'água. Porém, se ele estivesse aqui, todos tinham certeza de que esse tipo de fraqueza não o incomodaria. Quando Anchor começou a se aproximar da árvore, Usopp se preparou. Mas naquele momento, como um meteoro com chamas vermelhas, Sanji caiu, destruindo vários golems. Seus pés estavam cheios de chamas enquanto ele ofegava, mostrando claramente sinais de fraqueza. Mas algo se destacou nele. Sanji levantou-se da cratera que ele mesmo criou. Em seu ombro havia uma pequena criatura parecida com uma árvore que parecia triste. Até Sanji parecia ter uma expressão triste no rosto. Nesse momento a árvore gigante se moveu, como se ganhasse vida com um rugido que sacudiu toda a sala. Mas Usopp por algum motivo não se sentiu ameaçado por isso. Eu sou Groot. As criaturas das árvores rugiram, e as vinhas e a era ao redor delas ganharam vida, agarrando os golems vespas. As vinhas até bloquearam alguns esporos no teto. Mas Usopp e os outros tiveram pouco tempo para se surpreenderem quando de repente Sanji apareceu e destruiu um túnel particularmente bloqueado que ficava bem ao lado. Parece que de alguma forma, o cozinheiro sabia que caminho seguir. Ele voltou imediatamente pegando Robin e Law. Chopper pega o Usopp. Beppo, Anchor, Cricket. Todo mundo por aqui. Enquanto todos seguiam Sanji, a pequena criatura arbórea nas costas de Sanji olhou de volta para a criatura gigante, derramando uma lágrima silenciosa. Eu sou Groot, ele disse suavemente enquanto lhe dava um último sorriso, antes que todos eles saíssem pelo túnel. O túnel fechado com era e raízes. Enquanto a criatura gigante sorria, um toque de tristeza em seus olhos antigos. Ela então olhou para seus inimigos e rugiu. Eu sou Groot, envolvendo toda a sala em suas raízes e vinhas. Rechaçando todos os inimigos com seus poderosos poderes, fazendo de tudo para que seu filho pudesse alcançar um futuro melhor. Capítulo 348. À medida que o velho Groot fechava o túnel, com as últimas brasas de seus poderes ele controlava as feras mecânicas. Ela não sabia quanto tempo fazia desde a última vez que lutou contra eles. Mas já fazia muito tempo, isso é certo. Ela olhou para os túneis fechados enquanto olhava ao redor, os corredores vazios da prisão que ela chamou de lar durante anos. Se Sanji tivesse sucesso, então seria destruído, e saber disso lhe trouxe paz. Quando ela foi trazida para cá pela primeira vez, ela não estava sozinha. Havia outros. Groot que eram muito mais velhos, mais sábios e mais poderosos que ela. Todos eles foram capturados por um único motivo. Para alimentar a pesquisa de um homem louco que se perdeu em vingança. Ela ainda se lembrava porque foi trazida para cá. O louco tentou construir algo que misturasse natureza com tecnologia para criar um ser poderoso o suficiente para lutar contra seus inimigos. E também prolongar sua vida. Este último de seus objetivos não teve sucesso, pois ele foi morto por sua própria criação artificial. Mas a referida criação artificial também foi muito mais cruel do que o louco que a criou. E esta foi a razão pela qual eles foram experimentados. Um por um, todos os seus parentes caíram. Ou não sobrevivendo aos experimentos cruéis ou enlouquecendo e acabando com a própria vida, não conseguindo acompanhar a dor e a agonia. Até o amor de sua vida sucumbiu às experiências cruéis. Ela também teria tirado a própria vida, mas não conseguiu. Não quando ela tinha um filho para cuidar. Uma jovem muda de Groot, seu filho era tão pequeno naquela época. Mesmo agora, ele estava demorando mais para atingir a maturidade. Para um Groot sua vida útil era longa, facilmente 2 ou 3 vezes maior que a de um gigante. Até ela mesma estava chegando ao fim de sua vida. Se ela não tivesse o filho, talvez ela tivesse morrido como seus outros parentes. Mas ela não fez. Com toda a sua vontade, ela foi de alguma forma capaz de sobreviver contra todas as probabilidades. E há cerca de 400 anos atrás, algo aconteceu que fez com que os experimentos com eles parassem. Mas então ela era a única sobrevivente.
ela e seu filho em crescimento. Normalmente, um Groot demorava muito para nascer. Mesmo assim, seu filho demorou muito mais do que deveria. E depois disso, ele demorou muito mais para crescer também. Mas era um dado adquirido, para um Groot crescer e atingir a maturidade, eles precisavam de terra e do luar. Sem o luar, era muito difícil para o pequenino crescer. Podiam ser árvores, mas não dependiam da luz solar. Em vez disso, eles confiaram no luar. Uma coisa dada, já que eram originários de lá. Claro, eles tinham fontes de luz, mas não eram naturais. Apenas algo para imitar o luar, não a coisa real. A única razão pela qual seu filho sobreviveu foi a tarefa tabu que ela realizou, nutrindo a si mesma e a seu recém-nascido com nada além dos restos mortais de seus parentes caídos e de outras feras que jaziam na masmorra. Mas ela teve que fazer tudo para que seu filho sobrevivesse, e assim fez. Seu único desejo era que seu filho visse o céu aberto, para encontrar a liberdade. Mas com o passar do tempo, ela desistiu dessa esperança. Seus últimos anos foram passados com preocupação constante, em deixar para trás uma criança que não tinha visto nada do mundo exterior. Sua vida estava chegando ao fim, e ela sabia que precisaria se separar do mundo em breve. Então ela quase perdeu a esperança, até hoje. Um grupo de humanos. Como isso foi possível? Ela pensou. Eles vieram de fora, da superfície. Mas não fazia sentido. A masmorra não deveria estar morta? Já se passaram anos desde aquele dia, quando a masmorra perdeu seu poder. Além da fonte de luz e de algum motor autogerado, todas as partes da masmorra foram desligadas. Ela havia tentado de tudo, percorrendo todos os cômodos, tentando se libertar. Mas ela não teve sucesso. A masmorra era grande, um labirinto feito exclusivamente para resistir à passagem do tempo. Uma criação artificial que queria construir guerreiros mecânicos perfeitos para servir a sua causa. Outros podem não saber disso, mas ela sabia. Afinal, ela havia falado com a criação artificial. Ela implorou a ele que pelo menos desse liberdade ao filho. Mas a criação artificial não teve poder para fazê-lo. Como a própria criação artificial não sabia como sair. Esta masmorra, esta prisão foi construída sob a cidade de Shandora. Uma construção complexa que se estendia profundamente na ilha. Foi construído de forma a simular uma complexa variedade de ambientes. Foi feito de forma que os prisioneiros pudessem sobreviver aqui. A colônia de Groots não foi a única criatura presa aqui e experimentada. Não, havia outros aqui também. Outras criaturas com poderes estranhos, mas a maioria delas não eram inteligentes. Mesmo que alguns o fossem, não sobreviveram o suficiente. Assim como seus parentes, todos eles morreram, deixando apenas ela para trás. Este também não era o único quarto. Este foi apenas o maior deles. Havia outros quartos, mas, como todos eles, estavam vazios e sem vida. Então ela ficou surpresa quando estranhos vieram aqui. Esta masmorra deveria estar morta e fechada. Ninguém conseguia entrar ou sair. Foi isso que a forma de vida artificial disse a ela. Então, ela mentiu? Ou será que de alguma forma a masmorra foi consertada? De alguma forma, por algum motivo, a masmorra foi bloqueada do mundo exterior. Junto com isso, a fonte de seu poder foi cortada, quase desativando a masmorra. A única razão pela qual foi capaz de sobreviver foi por causa das fontes de energia autogeradas que possuía. É por isso que ela ficou surpresa que novas pessoas conseguiram vir aqui. A masmorra era uma prisão e também um campo de testes, construído para conceder poderes àqueles que passaram nas provações. A criação artificial não a deixou passar, pois ela era prisioneira. Mas o filho dela, se conseguisse passar nas provações, a criação artificial poderia libertá-lo. Isso não importava para ela. Sua vida já estava acabando. Mas isso lhe deu esperança, esperança para seu filho. A única lembrança que ela tinha do mundo exterior era difícil para ela lembrar. Já fazia tanto tempo. Se ao menos o filho dela fosse capaz de ver ele mesmo. Mas mesmo com essa esperança, ela sabia que seu filho não tinha o poder de passar nas provações. Mas talvez, apenas talvez, esses estranhos pudessem ajudá-lo. No entanto, ela estava relutante, porque confiaria nas pessoas que acabará de conhecer. Mas quando ela ouviu os recém-chegados falando sobre voltar para o mundo exterior, ela simplesmente não conseguia se conter. Ela tinha que fazer alguma coisa, era um risco. Mas pode valer a pena. O céu aberto com o sol escaldante, a lua radiante e o céu noturno cheio de estrelas. Quantos anos se passaram? Ela pode ter perdido o tempo, mas seu filho não. O jovem Groot passava a maior parte do tempo dormindo, não tendo mais nada para fazer. Ao longo dos anos, a criança visitou quase todos os quartos da masmorra, exceto aquele que não conseguia abrir, a sala daquela criação artificial. A masmorra era um lugar bem grande, mas mesmo assim não era nada comparado ao mundo exterior. Pelo menos ela queria que seu filho fosse livre. Capítulo 349. Enquanto o velho Groot pensava nisso, a masmorra começou a acordar. Parecia que seu palpite estava certo. De alguma forma, por algum motivo, a masmorra foi revivida. Não que pudesse ser morto de qualquer maneira, pois afinal era uma forma de vida artificial. Então, de alguma forma, os forasteiros conseguiram reiniciar a masmorra. À medida que a masmorra reviveu, mais e mais formas de vida artificiais começaram a sair dos ninhos. Stonevalkers e Steelbugs, guardas de masmorras que eram artificiais como a própria masmorra. Eles vieram em massa em grande número. Ela estava hesitante em agir, porque os principais alvos eram as pessoas que vieram para cá, os forasteiros. Na maioria das vezes, os guardas das masmorras não costumavam prejudicar seus prisioneiros, a menos que agissem contra isso. Então ela estava relutante em agir. Mesmo que ela não quisesse mais nada para atacar os seres artificiais, ela teve que se conter por causa do filho. Mas então ela viu algo que fez sua visão de mundo mudar. Os forasteiros não estavam apenas lutando contra os guardas da masmorra, mas também vencendo-os. Um homem loiro em particular era o que causava mais danos. Empunhando fogo nas pernas, ele se movia e dançava ao redor do inimigo de uma maneira que fazia tudo parecer fácil. O poder, a velocidade, era incomparável, diferente de tudo que ela já tinha visto.
E isso não foi tudo. Havia algo estranho nele, o poder. Isso é, ele era um dos usuários de frutas, não era? Isso mudou as coisas. Ela tinha visto alguns prisioneiros, os diversos poderes que a fruta concedia. Um usuário da fruta poderia ter o poder de sair da masmorra. Mas, novamente, pode ser mentira. Uma falsa esperança à qual ela estava se agarrando. Mas com o passar do tempo, ela ficou impressionada com as habilidades selvagens que o grupo possuía. Pelo menos 4 deles tinham habilidades com frutas. E mesmo aqueles que não tiveram força suficiente para enfrentar a masmorra. Este pode ser o único caminho. Mesmo assim, ela estava relutante. Ela sabia que em breve partiria do mundo dos vivos, mas seu filho, ela poderia confiar nos estranhos? Ela tinha que saber. E bem no momento em que ela estava pensando isso, o usuário loiro do fogo foi enviado em sua direção. A pequena forma do homem ficou emaranhada em seus galhos, e ela tentou amortecer sua queda. Parecia, por algum motivo, que o homem havia ficado fraco, incapaz de utilizar completamente seus poderes. Mas não importava, esta era uma oportunidade. Seus galhos se enrolaram na cabeça do homem, tentando fazer algo que ela estava um pouco hesitante em fazer. Pela inteligência que a população de Groot possuía, seu vocabulário era limitado. Então essa foi uma maneira fácil de se comunicar. Felizmente, o que quer que estivesse deixando o homem fraco, tornou mais fácil para ela se conectar. E depois de algum tempo, ela começou a fazer uma série de perguntas. O homem relutou em responder, mas quando ela lhe mostrou o que havia acontecido com ela, e o que poderia acontecer com eles, ele se tornou muito mais aberto. O processo de comunicação assim foi um processo de confiança. Então ela teve que confiar nele, mostrando-lhe o que sabia sobre a masmorra. E como não poderia ser vencido sozinho. E em troca, o estranho confiava nela. Ela não podia simplesmente ler as memórias dele, não era assim que seus poderes funcionavam. Ela poderia apenas fazer perguntas e saber as respostas. E depois de algum tempo, ela teve todas as respostas que precisava. Sanji era um nobre. Um homem que tinha amigos e camaradas pelos quais estava disposto a dar a vida. Um homem de boa moral e com força para lutar pelo que era certo. Então ela confiou a ele seu filho com a promessa de que cuidaria dos guardas da masmorra, e o pequeno lhe mostraria a maneira correta de navegar pelo labirinto. Sanji ficou relutante no início, não querendo deixar uma mulher para trás. Mas isso a deixou ainda mais determinada a ajudar o homem. Ela acordou o filho do sono e contou o que estava prestes a acontecer. O pequeno Groot chorou não querendo ver a parte dela. Mas algumas coisas não foram feitas para acontecer. Até o jovem loiro estava em conflito, mas ele acolheu o jovem Groot. Pelo menos ela podia confiar nele. Em pouco tempo, os guardas da masmorra, os Tony Valkyrs, libertaram-se de suas vinhas. Os Steel Bugs saíram destruindo suas raízes, mas então ela fez questão de trancar o túnel. Sem mais nada para fazer, ela lutou contra as criaturas sem vida que aprisionaram sua espécie. Isso era o mínimo que ela poderia fazer durante os anos em que esteve trancada aqui. Enquanto Sanji e o grupo corriam pelo túnel, eles não enfrentaram mais distrações. Com o pequeno Groot mostrando-lhe o caminho correto para navegar, eles não precisavam se preocupar em seguir na direção errada. Sanji correu, em suas mãos estava Robin. Se este fosse qualquer outro momento, ele teria aproveitado o tempo para aproveitá-lo. Mas agora ele não tinha nada desse tipo em mente. Robin mal conseguia se mover, principalmente por causa da fraqueza das pedras do mar, ou seja lá o que fosse, que imitava a fraqueza das pedras do mar. A única razão pela qual ele conseguia se mover era por causa de sua prática com algemas de pedra do mar. O mesmo aconteceu com Zop. Law também não conseguia se mover. Quem diria que ter um viciado em treinamento como capitão daria tão certo? Eu sou Groot. A pequena criatura em seu ombro disse suavemente, apontando para outra curva enquanto eles seguiam seu exemplo. Seu tom estava cheio de tristeza, e o coração de Sanji se apertou com isso. Ei, não se preocupe, garotinho, não vamos deixá-la para trás. Ele disse. O jovem Groot virou a cabeça para ele com olhos esperançosos e assentiu. Chame isso de mentira, mas ele tinha que dizer alguma coisa. Isso atingiu o alvo de uma forma que Sanji não queria lembrar. Era como se em seu lugar estivesse o velho Zef e o jovem Groot fosse o pequeno ele, fugindo do pai e dos irmãos, deixando para trás o corpo frio da mãe. Esse sentimento de desamparo, ele não conseguia suportar. Foi assim que o chefe Zef se sentiu quando fugiu com ele? Isso não deveria acontecer. Se ao menos ele fosse mais forte. Se Sanji mordeu os lábios enquanto acelerava o passo. Mesmo com a fraqueza da pedra do mar drenando seus poderes, sua vontade queimava com chamas que alimentavam sua velocidade. Atrás dele, Chopper optou por levar todos nas costas e correu com a velocidade mais rápida que sua forma Sulon conseguia reunir. Os túneis serpenteavam pelos antigos veios semelhantes a masmorras, suas paredes de pedra toscamente talhadas eram adornadas com tochas bruxuleantes que lançavam sombras misteriosas. Padrões semelhantes a circuitos elétricos corriam ao lado, emanando um brilho avermelhado e um zumbido de energia que pulsava através da pedra. Os passos urgentes dos corredores criavam uma cadência rítmica, ecoando pelas passagens labirínticas que pareciam desafiar as leis do tempo e do espaço. Em pouco tempo, o grupo de piratas chegou na frente de uma grande porta. Uma imponente porta de pedra adornada com esculturas hipnotizantes. A porta era grande, pelo menos metade do tamanho de um gigante, e parecia velha, empoeirada. Trepadeiras e teias de aranha cercavam a porta, fazendo-os perceber que, ao contrário do resto do lugar, esta sala não era aberta há muito tempo. Sanji deu um passo à frente e tocou algo invisível no ar. Com seu toque, uma barreira vermelha apareceu diante dele, antes de recuar, dando ao grupo acesso à sala final. Então é isso, hein? Sanji disse, enquanto se encostava na parede. Ele estava um pouco sem fôlego, mas precisava continuar. Você sabe que pode me colocar no chão, certo? Robin disse, que ainda estava detido por Sanji. Eu sou Groot. O jovem Groot em seu ombro assentiu.
Sanji estalou a língua enquanto olhava por cima do ombro, olhando para o resto dos piratas. Esteja pronto. Talvez precisemos fazer tudo para isso. O grupo atrás dele assentiu. Embora Beppo, Law e Cricket fossem novos no grupo, os outros nunca tinham visto Sanji tão sério, acrescentando urgência à situação. Além de Chopper, que estava um pouco sem fôlego, a maioria dos outros estava com boa saúde. Sanji colocou Robin no chão, antes de bolar um plano rápido. Robin e Law ficariam atrás, enquanto os outros lutariam. Até Beppo se ofereceu para lutar, pedindo a Chopper algo específico que Sanji não prestou muita atenção. Usopp seria o atirador e seria guardado principalmente por Cricket e Anchor, enquanto os demais estariam na linha de frente. Claro, Sanji assumiria o controle da situação. Mas mesmo assim eles tinham que ter cuidado. Quem sabe que tipo de perigo estava atrás da porta? Então, com isso em mente, Sanji se adiantou e chutou a porta gigante. Com um chute, a grande porta foi aberta, revelando o desafio final atrás da porta. Capítulo 350. Com Luffy. Luffy voltou para Shandora, junto com Sabo e Spark. O raciocínio deles era simples, trazer o Usopp e o resto do grupo até onde estava o Arc Maximun. Bem, principalmente o Usopp. Ele queria encontrar o Usopp para diminuir o tamanho do navio. Embora o navio não tenha sido feito para o Mar Azul, a madeira era forte e sua engenhosidade era incrível. Até Sabo foi capaz de pilotar a nave com seus novos poderes depois de alguns ajustes. Ele queria fazer o navio pequeno, para que fosse fácil de transportar, e talvez analisá-lo na Água 7. O navio voador não era brincadeira. Enel, por mais arrogante que fosse, também era brilhante. Ele fez este navio apenas estudando navios antigos do Mar Azul que ocasionalmente vinham aqui. E se alguém pudesse replicar ou melhorar a tecnologia, seria Frank ou Isebur. Luffy também decidiu dar o navio, e o ouro que compunha o interior, para Sabo. O navio voador era uma ótima maneira de viajar e ele tinha certeza, no exército revolucionário, de que alguém seria capaz de fazer uma versão menor dele. Mesmo assim, Luffy não daria todo o ouro da Arca Máxima para Sabo. Claro que não. Se você combinar todo o ouro que Enel coletou de Shandora e dividi-lo em 3 porções iguais, então Arc Maximun pegou 2 porções para fazer. Não só o motor e as partes internas eram feitos de ouro, mas também havia um monte de decorações desnecessárias feitas de ouro. Então, além das importantes partes de ouro que compunham o navio, Luffy decidiu tirar as outras porções de ouro, significando que ele daria ao exército revolucionário apenas uma parte do ouro, o que honestamente foi bastante. Mas ele não se importou em compartilhar. Honestamente, ele teria preferido dar mais a Sabo e ao exército revolucionário, principalmente porque ele queria a ajuda deles para derrubar Doflamingo. Claro que ele poderia derrubá-lo sozinho, mas como senhor da guerra, ele não poderia lutar contra ele. Mas Sabo poderia. Portanto, o crédito iria para o exército revolucionário e toda a sua operação clandestina estaria à disposição. Agora, por que Luffy iria querer participar da operação subterrânea controlada por Doflamingo? Bem, o bastardo tinha principalmente o monopólio do mercado negro. Mesmo no East Blue, armas ilegais, frutas ou mesmo informações só podiam ser compradas por meios oficiais do Juquer. Então isso conectaria a todos os Blues, tornando mais fácil para os seus CDs assumir o controle. Mas isso não foi tudo. O Coringa também sabia muito sobre os segredos dos nobres mundiais, então um pouco de encorajamento. Depois de capturá-lo vivo deveria ser suficiente para conseguir isso também. Luffy lembrou no cânone como até mesmo os nobres mundiais estavam hesitantes em trabalhar contra ele, até mesmo enviando assassinos para Impel Down para silenciá-lo após sua captura. Então isso deve ser fácil. Além disso, desta forma, ele poderá realmente saber algo sobre São Camael e talvez além. Doflamingo sabia sobre Imu. De qualquer forma, havia outro motivo pelo qual ele não estava dando mais ouro a Sabo. Por quê? Porque a logia Relâmpago foi oficialmente quebrada. De alguma forma, Sabo encontrou uma maneira de misturar seu Haki de observação com seus poderes de Relâmpago Logia. Agora, isso não foi muito surpreendente, já que a Enel fez isso e literalmente se tornou um microfone espião enorme. Não, o que foi surpreendente foi o fato de Sabo ter sido capaz de captar metais distintos canalizando seus poderes para o subsolo, basicamente fazendo do Sabo um detector de metais, ou detector de ouro para ser exato. Como está atualmente, ele era mais proficiente no trabalho com ouro. Ou seja, se Sabo fosse de ilha em ilha, sobre a qual o exército revolucionário tinha controle, Luffy tinha certeza de que seria capaz de encontrar pelo menos algumas minas de ouro ou prata não descobertas. Fale sobre Serax. Quando Luffy desceu para Shandora, ele e Sabo pararam no ar. Bem, eu certamente não esperava uma cobra dançante. Sabo refletiu. Spark, que estava em seu ombro, assentiu. A cobra gigante Nola, aquela que viveu mais de 400 anos, dançou alegremente ao som do sino. Mas enquanto outros refletiam sobre a situação, Luffy estava carrancudo. Ei, Sabo e Spark, sou eu ou vocês não conseguem captar as auras de Sanji e dos outros? Sabo e Spark quebraram o pescoço para Luffy e rapidamente ativaram seu Haki de observação. Sabo chegando a abranger toda a ilha. Mas como Luffy, ele não descobriu nada. Isso pode ser um problema, disse Sabo. A carranca de Luffy se aprofundou quando ele olhou para seu irmão. Você pode subir e trazer o resto da tripulação para baixo. Acho que isso pode ser um problema. Sabo assentiu, transformando-se em um relâmpago voando pelo ar na velocidade mais rápida que conseguia. Spark também se moveu em direção à cobra gigante sem a ordem de Luffy, puxando conversa com a cobra gigante sobre a possível localização de seus companheiros de tripulação. A cobra gigante ficou surpresa, mas quando Spark explicou foram seus companheiros de tripulação que tocaram o sino. A cobra gigante começou a ajudar o macaquinho.
chamar outros animais em busca de pistas sobre para onde eles possam ter ido. Luffy também desceu perto do sino gigante de ouro que tocava automaticamente. Embora o som fosse muito menor do que ele esperava, certamente não alcançaria o Mar Azul. E por falar no sino de ouro, este também não deveria estar aqui. Parecia que seus companheiros de tripulação haviam retirado o sino de ouro de onde estava e o plantado em seu devido lugar. Mas se for esse o caso, onde eles estavam? Ele estava ficando em branco com seu aqui de observação, e algo me disse que esse bell poderia ser a razão para isso. Talvez impedir que o sino toque fizesse alguma coisa? Enquanto Luffy caminhava para frente, querendo tocar o sino, ele foi parado por uma barreira azul que o atingiu, fazendo pular para trás. Isso definitivamente não deveria acontecer. Ele ergueu o punho, canalizando aqui do armamento avançado em seu punho, mas parou quando ouviu seu Naginata sem nome chamar. Não faça isso. A lâmina de Luffy gritou, parando no meio do caminho. Você não seria capaz de fazer nada, mas mesmo que pudesse, este lugar pode explodir se você usar muita força. O que? Você não sente isso? A ilha inteira é como uma bomba. Use seu aqui de observação. Luffy piscou e usou seu aqui de observação, principalmente usando em seus olhos, como fez com Barba Negra e olhou em volta. E seu anônimo Naginata estava certo. Ele pulou no ar, usando o Gepo para ter uma visão panorâmica. E com a ajuda de seu aqui de observação ele viu, parecia que uma boa parte ao redor de Shandora estava canalizando algum tipo de energia. E quase parecia que havia uma série de estruturas subterrâneas sob a terra. Estruturas que lhe lembravam um labirinto subterrâneo. Como eu perdi isso? Foi sempre assim? Várias outras perguntas surgiram em sua mente. Mas ele não encontrou resposta. Não é. Se esse tipo de energia fosse visível, eu teria sentido isso antes. Sua Naginata sem nome lhe deu uma pequena resposta. Chame isso de palpite, mas o que quer que tenha acontecido com seus companheiros de tripulação, esse pode ser o motivo. Houve uma pausa antes de continuar, eu já vi isso uma vez antes. Eles podem estar dentro de uma masmorra. O quê? Capítulo 351. O grupo parou de olhar para a cena à sua frente. Na frente deles havia uma sala semelhante à anterior que acabaram de sair, mas maior, talvez com o dobro do tamanho dos quartos anteriores. O quarto estava limpo, muito limpo. Embora a outra sala os lembrasse da passagem do tempo, esta sala parecia estar preservada nela. As paredes, tetos, pilares e tudo na sala estavam limpos. Os circuitos na parede podiam ser vistos claramente e zumbiam intensamente de uma forma meio rítmica. No final da sala podiam-se ver várias celas, barras feitas para prender criaturas, mas se olhasse para dentro não conseguiria ver nada por causa da escuridão. Havia também outra sala escondida no final, mas assim como os túneis, estava trancada. Dentro da última sala havia estátuas altas e gigantes sem cabeça, 10 delas no total. Um tamanho que combinava com Dor e Broj. Eles pareciam um pouco com os golems das salas anteriores, mas em uma escala muito maior. Se alguém tivesse que descrever alguns deles, pareceria que eram armaduras gigantes. Todas as 10 estátuas criaram uma linha de passagem em ambos os lados e no final dela, havia uma figura dourada, com cerca de 3 metros de altura. A figura usava uma armadura que o fazia parecer um cavaleiro de ouro. Ele tinha uma capa que apertava seu pescoço e caía em suas costas. Mesmo sem espada, o cavaleiro permaneceu orgulhoso e com uma sensação de arrogância. Claro que, como os outros, este também era mecânico. E ainda assim irradiava poder e estranheza ao contrário deles, mesmo que fosse muito menor que os outros. Quando o grupo entrou no salão, uma parede caiu atrás deles, impedindo sua fuga, além de tirar a fraqueza dos usuários de Akuma no Mi. O que? Usopp disse, surpreso por estar de volta com força total. Parece que a fraqueza desapareceu. Robin disse, franzindo a testa, perguntando-se por que eles fizeram isso. Ela tinha certeza de que não era por boa vontade. Não precisamos nos conter agora. Podemos fazer tudo. Law não disse nada, mas Beppo percebeu que o médico estava chateado por ter sido inútil anteriormente. Sanji também não disse nada, concentrando-se no inimigo em questão e também verificando o retorno de seus poderes. Salve valentes guerreiros! Proclamou o Cavaleiro de Ouro, sua voz ressoando com grandeza por toda a câmara. Devo elogiá-lo por se aventurar até agora. No entanto, este é o ponto máximo que você alcançará. Normalmente, eu orquestraria desafios e concederia recompensas a você, mas isso não será suficiente. TCH, eu não me importo. Apenas liberte todo mundo. Sanji disse indo direto ao ponto, um pouco chateado. Nós, o baixinho aqui, apontando o polegar na direção do Groot menor, e a grande senhorita Groot na outra sala. Liberte todos nós realmente não nos importamos com seu jogo estúpido. O Cavaleiro de Ouro estreitou os olhos. E por que devo fazer isso? Porque nós somos a razão pela qual a masmorra foi reativada em primeiro lugar. Sanji afirmou com um pequeno sorriso no rosto. A senhorita Groot me mostrou um monte de coisas, e parece que vocês ficaram presos aqui. Então vocês podem nos agradecer libertando-nos. O Cavaleiro de Ouro riu, divertindo-se ao olhar para Sanji. Oh, você está se referindo àquele idiota atingido por uma árvore? Quem cuida dela, ele comentou, alheio à ira crescente em Sanji. Ela não foi nada além de uma irritação, lamentando incessantemente sobre a progenie e tal. No entanto, isso pouco me preocupa. O que você realizou é realmente louvável. No entanto, então, por que, senhor? Usopp perguntou educadamente, tentando ser diplomático. Agora que recuperou seus poderes, ele estava com menos medo, mas ainda assim, tentaria não lutar contra isso. Não precisamos. Não fale sobre minhas palavras, camponês estúpido, rosnou o Cavaleiro de Ouro, fazendo o atirador recuar involuntariamente. Ele então limpou a garganta com um ar arrogante. Enquanto eu estava elucidando, seu esforço para rejuvenescer esta masmorra foi realmente louvável, e me sinto em dívida por suas ações. No entanto, entenda que fui forjado para esculpir os guerreiros mais poderosos. E isso requer um tesouro de materiais de pesquisa. A cessação da masmorra durou quase 4
séculos, levando ao desaparecimento de muitos, se não de todos os materiais experimentais. O Cavaleiro de Ouro disse, claro, falando sobre os prisioneiros. No entanto, não se preocupe, pois seu próprio conjunto está próximo. Se você fosse da descendência de Xandora, teria sido diferente, mas como você não é, não preciso me preocupar, pois você está destinado a se tornar o sujeito ideal para a culminação da minha criação final, declarou o Cavaleiro de Ouro com um ar de certeza arrepiante. Seus olhos brilharam com uma luz maníaca, assim. Antes que ele pudesse terminar a frase, ele foi chutado por Sanji, que apareceu diante dele, de repente, sendo tão rápido que ele deixou uma imagem residual em seu despertar. O Cavaleiro de Ouro nem sequer viu o que aconteceu quando seu corpo foi enviado através de 2 pilares antes de ser plantado na extremidade oposta da parede, formando grandes rachaduras de aranha e sua cabeça plantada como um prego na parede. Tu falas demais. Sanji rosnou enquanto abaixava a perna em chamas, sem se preocupar com mais nada. O bastardo lembrava muito de seu pai biológico. A voz arrogante e a loucura de cumprir seu objetivo a qualquer custo. Ele não aguentava simplesmente. Com tudo acontecendo, sua raiva estava no limite. As 10 armaduras gigantes travaram em seu alvo. Mas, Sala, ao mesmo tempo quando Sanji atacou, Law fez o seu próprio, engolfando toda a área em sua bolha esférica enquanto movia sua espada. Sanji não foi o único que ficou chateado ao amputar. De repente, todas as 10 armaduras gigantes caíram no chão em pedaços enormes, junto com alguns dos pilares sendo cortados. Groot, o Zomp e Chopper estavam com os queixos no chão, enquanto olhavam entre Law e as estátuas armaduras gigantes, cortadas em pedaços, querendo saber como ele foi capaz de fazer isso. Esta foi a primeira vez que eles viram Law ofensivamente usando sua habilidade amputar. Capítulo 352. Law conteve um sorriso enquanto se concentrava, fechando os olhos. A esfera da sala ainda estava ao redor da sala, como ele fez. Dentro de seu quarto, ele poderia ter certas ideias sobre a localização e posição de todas as coisas nele, quase semelhante a um usuário do Observation aqui, e com isso conseguiu obter a posição do que procurava. Ele balançou a espada novamente de sua posição, e mais longe do grupo, uma parede foi cortada em pedaços, revelando uma sala escondida. Law sorriu e estava prestes a se teletransportar, trocar todos eles com os escombros, todos perto do túnel, quando... Suficiente! O som de dedos estalando cortou, interrompendo Law quando ele foi levado a uma explosão de chamas, quase sendo nocauteado e sua esfera de quarto desaparecendo. Todos ao redor de Law estavam com os olhos arregalados, sem saber o que aconteceu. Lei, Beppo disse rapidamente ajudando seu amigo. O que? O Zop piscou, olhando entre Law e o Cavaleiro de Ouro que se levantou. Eu nem vi nada bater nele. Como ele bateu nele? Todos eles levantaram a guarda e Sanji até avançou para um ataque. Mas outro som de dedos estalando veio, e o corpo de Sanji também explodiu em chamas. Este bem maior, destruindo o chão e o entorno. O que aconteceu de novo? O Zop disse, ficando confuso. Ele não conseguia ver o ataque de jeito nenhum. O que está acontecendo? Não sei, mas Sanji pode precisar de ajuda. Robin disse, cruzando os braços e abrindo os dedos. Mas eu não sou uma lutadora. Farei outra coisa. Os outros não disseram nada, e o primeiro a se mover foi Chopper, que ainda estava na forma Sulon. Ele não conseguiu manter a forma por muito tempo, então avançou para atacar o Guerreiro Dourado. Anchor e Cricket também seguiram atrás. Beppo saiu do lado de Law e estava prestes a segui-los, mas o Zop o impediu. Alguns de nós precisam ficar juntos. O atirador disse, você pode atirar, certo? O Vison assentiu. O Zop então olhou para o outro, e você? Eu sou grande, o pequeno assentiu. E então o Zop forneceu-lhes armas para ajudar os outros a longa distância. O Cavaleiro de Ouro parecia chateado ao sair da cratera, com a parte frontal do capacete quebrada. Lá dentro não havia nenhum humano, apenas um ciborgue mecânico que parecia perigosamente irritado. Porco ingrato, você verá minha ira. Ative a parede gravitacional. Como se ouvisse seu comando, a luz da masmorra mudou de azul para verde. Sanji saltou para frente tentando se mover, mas caiu no chão com um baque forte. Não foi só ele. Todos os piratas ali presentes também caíram no chão como se pesassem pelo menos 3 vezes o seu peso. Que porra está acontecendo agora? Cricket rosnou quando foi jogado no chão, o mesmo com Anchor e os outros. Foi muito difícil se mover, era quase como se tivessem sido colocados debaixo de uma pedra. Uma rocha muito pesada. Ha. O Cavaleiro de Ouro riu ao se levantar com muito esforço. Parecia que ele também estava sendo afetado pelo que estava acontecendo com os outros. Camponeses imundos. Como ousa sua forma miserável me infligir danos? Devo exigir retribuição por sua transgressão audaciosa. Mas enquanto os outros estavam caídos, um deles se levantou. Era Sanji. Rangendo os dentes, o cozinheiro levantou-se, lançando chamas para o Cavaleiro de Ouro. Enquanto ele ativava seu Speed Overdrive, você poderia calar a boca. O quê? Como você? O Cavaleiro de Ouro não conseguiu nem terminar a frase quando Sanji apareceu diante dele mais uma vez, enfiando a perna na cabeça, plantando-o bem no chão. Você é, droga, irritante. Sanji disse palavra por palavra enquanto pisoteava o cavaleiro caído com toda a sua força, pernas flamejantes que queimavam quase azuis, esmagando a armadura do Cavaleiro Dourado. Deixe eu, vá. Mas Sanji não aceitou. Mesmo com toda a sua força, seus chutes causavam poucos danos ao Cavaleiro de Ouro. É por isso que ele nem o deixou ficar de pé e pisou nele, repetidas vezes, para que ele pudesse ser derrubado. Permanentemente. A cada batida, a velocidade aumentava, e Sanji sabia que se conseguisse mantê-la por mais alguns segundos, tudo estaria acabado, mas... Suficiente. O Cavaleiro Dourado saiu de seu corpo e vários slots se abriram, empurrando Sanji para longe com uma onda de som puro. O cozinheiro ficou surpreso e o ataque o atingiu de frente, quase quebrando seus tímpanos e fazendo-o bater em um pilar. Merda. Sanji pensou, quase uma boa parte do exoesqueleto de seu corpo foi quebrado devido ao ataque. Foi muito mais poderoso do que aqueles ataques de estalar de dedos.
O Cavaleiro de Ouro ficou furioso quando saltou de sua cratera para Sanji, estalando os dedos várias vezes enquanto Sanji era envolvido por explosões, antes que ele rugisse para frente, criando um estrondo sônico que dizimaria Sanji. Mas ao invés de como o Cavaleiro de Ouro esperava, Sanji se esquivou do ataque na hora certa, usando Geppo e Soru para aparecer na frente do Cavaleiro e chutar a cabeça do Cavaleiro, fazendo-o cambalear. O cozinheiro não se importou com a dor, usando seus poderes para aumentar sua recuperação e as chamas enquanto atacava o Cavaleiro de Ouro. Mas mesmo assim o Cavaleiro de Ouro era mais resistente do que parecia, recebendo os chutes de Sanji com dano mínimo. Ainda assim, estava somando. A luta durou um tempo, com ambos quase em um impasse. Sanji saltou para trás, esquivando-se de um dos rugidos sonoros do Cavaleiro Dourado, ao contrário de seus ataques de estalar de dedos, estes poderiam ser evitados. Sanji ainda não conseguia entender como seus ataques funcionavam. O que ele sabia era que estava relacionado ao som. Eu tenho que acabar com isso rápido. Sanji pensou enquanto superava a dor e os ferimentos atacando com tudo que tinha. Enquanto isso acontecia, os outros chapéus de palha ainda estavam no chão, mal conseguindo se mover. Nem todo mundo estava acostumado com esse nível de pressão. O que está acontecendo? Usopp perguntou com os dentes cerrados, pois mal conseguia se levantar. Eu sou grande. O pequeno Groot disse que junto com eles ele também foi pressionado no chão. Como eu iria saber? Law resmungou enquanto tentava fazer o mesmo, mas surpreendentemente não conseguiu destoar de Usopp. O que Law não sabia era que, diferentemente dos outros, o corpo de Usopp era muito mais forte do que parecia. Foi principalmente por dois motivos, porque com o extenso treinamento que teve que passar desde o primeiro dia, e também por causa de seus poderes de fruta do diabo. O atirador de nariz comprido estava inconscientemente diminuindo o efeito da gravidade em seu corpo. Está vindo de cima. Robin disse, lutando no chão. Olhe para cima, há alguns dispositivos lá em cima. Todos eles o seguiram e com certeza no teto, havia grandes dispositivos que pareciam bolas de discoteca, só que não eram. Em vez de brilhar com várias cores, produziam som que pressionava todas elas, como se aumentasse a gravidade. Sala, Law disse que a esfera se estendeu para fora de sua mão, mas ao contrário de antes, não poderia ser esticada tanto antes que a esfera desabasse devido ao aumento da gravidade. Merda, meus poderes não estão funcionando direito. As habilidades Op e Op no Mid-Law estavam ligadas à sua saúde física. Quase todos eles usaram muita resistência, em comparação com os outros usuários de Akuma no Mi. E por causa do aumento da gravidade, como seu corpo não era capaz de suportá-la totalmente, seus poderes também não. Se o quarto fosse igual ao anterior, talvez ele conseguisse, mas esse quarto era muito maior. O médico se perguntou como sairiam daquela confusão, quando o chão começou a tremer. Ele olhou para o lado e viu algo que o deixou com os olhos arregalados. Usopp gigante. O atirador rugiu enquanto crescia em tamanho, igualando-se ao de um gigante. Junto com seu tamanho, ele também ganhou a força de um. Ainda assim, a tensão da gravidade o empurrou para baixo, e ainda assim ele avançou com força de vontade. E ainda assim ele estava apenas na metade do caminho, mas Usopp sabia que com esforço, ele ergueu a mão e jogou um pequeno objeto, que crescia de tamanho à medida que avançava. Lançamento gigante. Estrela brilhante. O quê? Mas como? O Cavaleiro Dourado exclamou em estado de choque, mas não conseguiu atacar, pois Sanji deu um chute. Oi, idiota! Não se distraia. O explosivo inspirado na pedra Dina explodiu no teto, gerando energia suficiente para destruir a maioria dos dispositivos. Mas a explosão foi grande o suficiente para jogar até Usopp para trás, que caiu para trás e começou a encolher. Ele teria feito um pouso forçado, mas Chopper chegou na hora certa para pegá-lo em sua forma Sulon. Ambos rolaram no chão, mas estavam seguros. Com isso os efeitos da gravidade cessaram e pela segunda vez tudo voltou ao normal. E por causa disso Sanji pôde dar tudo de si, então terminou o mais rápido possível. Chega de vocês, idiotas. O Cavaleiro Dourado rugiu, estalando as mãos enquanto múltiplas explosões ocorriam ao redor do corpo de Sanji, engolfando-o. Mas o cozinheiro avançou, saindo da fumaça como uma roda de chamas, chamas azuis. Com toda a velocidade gerada por seu Speed Overdrive, Sanji foi capaz de transformar suas chamas em azul e Frit Jambé, a charge especial. O ataque caiu bem na cabeça do Cavaleiro de Ouro, quando foi cortado de forma limpa, destruindo o Cavaleiro de Ouro para a eternidade. Capítulo 353. Sanji se apoiou nos joelhos, respirando pesadamente ao terminar a luta. Na verdade, isso exigiu mais esforço do que deveria. O corpo destruído do Cavaleiro de Ouro estava no chão, dividido em duas metades. No momento em que o Cavaleiro de Ouro foi destruído, as luzes do circuito nas paredes e no chão da masmorra começaram a diminuir e a piscar. Logo depois disso, todo o lugar começou a tremer. O que está acontecendo agora? Usopp perguntou. Bem, eu não vou descobrir, Law disse, ativando rapidamente sua habilidade Rum. A esfera horizontal, desta vez cobriu toda a sala em um instante, e Law encontrou algo. Ele rapidamente moveu sua espada, cortando o ar e derrubando uma parede na masmorra. Com isso, Shambles. Todos, Sanji, Anchor, Robin, Cricket, Usopp, Chopper, o pequeno Groot e o próprio Law foram teletransportados para perto dos pedaços quebrados da parede. Lá havia uma sala repleta de alta tecnologia nunca vista antes. A sala escondida era uma câmara antiga que parecia desafiar a época que eles conheciam. A sala suportou o peso de incontáveis anos, suas paredes adornadas com uma miscelânea de eletrônicos e máquinas envelhecidas. Fios e cabos serpenteavam pelo espaço como veias intrincadas, conectando-se a consoles e dispositivos que pulsavam com uma energia fraca. Era um quadro de tecnologia de uma época passada e ainda assim, exalavam um ar de sofisticação atemporal. Telas digitais adornavam as paredes, suas exibições outrora brilhantes agora esmaecidas pela passagem do tempo. Símbolos misteriosos e textos escritos na língua antiga brilhavam nas telas. Vários códigos sendo escritos e reescritos, enquanto toda a sala começava a tremer. Em meio ao caos eletrônico, havia uma estranha sensação de quietude, como se o próprio tempo tivesse parado dentro deste santuário oculto. Como você encontrou esse lugar?
Uma voz saiu da tela, a mesma voz do agora destruído Cavaleiro de Ouro. Parecia que tinha uma espécie de backup. Não importa. Enterrarei todo este lugar, se for necessário, pois não me renderei à derrota. Porque você não fica abaixado? Sanji resmungou, pretendendo mover e destruir todo o lugar, mas alguém o fez antes dele. Law se cansou de besteira, com seus poderes ainda ativados ele moveu sua espada, cortando tudo na frente antes que algo pudesse dar errado, cortando os fios que se conectavam à parede. O quê? Pare com isso. Você é. A voz não conseguiu nem terminar a frase quando toda a masmorra foi desligada, além de algumas telas, a maioria das fontes de luz na masmorra, incluindo os pequenos circuitos, foram desligadas. E ao mesmo tempo, o tremor da masmorra parou. Isso realmente funcionou? Law disse, fazendo com que todos olhassem para ele. Quer dizer, eu não estava apostando totalmente nisso. Cricket suspirou, o ombro caindo, sentindo-se cansado. Finalmente acabou agora? Ele disse olhando para os pedaços flutuantes de tecnologia que voavam no ar. Não, parece que não. Robin disse, caminhando para frente perto de uma das telas, que ainda estava ativa e flutuando. Mesmo com tudo cortado, ainda havia rabiscos de palavras correndo na tela. Mas ninguém conseguia lê-lo, pois estava escrito em um texto antigo. Bem, exceto ela. Parece que nosso Cavaleiro de Ouro aqui tem a tenacidade de uma barata. Ela disse, olhando por cima do ombro. Espere, está na tela? Usopp perguntou. Como isso é possível? Beppo finalizou. Bem, para começar, o Cavaleiro de Ouro era o que você chamaria de androide, disse Robin, inclinando a cabeça de vários de seus companheiros de tripulação. Ele é um robô. Espere, Robinha, você está me dizendo que aquela coisa é uma máquina? Law perguntou. Como os pacifistas? Sim, ela suspirou, já que alguns membros da tripulação tinham estrelas nos olhos. E muito grosseiro. Ela disse olhando para a tela. Um sorriso divertido apareceu em seus lábios enquanto ela lia o que estava sendo digitado. Ela nunca teria imaginado que leria maldições e palavrões na língua antiga. No entanto, de repente tudo parou e a tela ficou em branco. Quase como se alguém tivesse cortado a linha. Eu sou Groot. Ela piscou e olhou para este lado. A pequena criatura arbórea havia tirado algo dos escombros flutuantes. Uma caixa quadrada, que zumbia com luz azul e poder. O Groot então olhou para ela. Eu sou Groot. Boa captura, Groot. Ela disse. Você pode me dar aquela caixa, Groot? Pode ser algo perigoso. A criatura da árvore olhou para Sanji e quando ele assentiu, entregou a caixa a Robin. Robin pegou a caixa e a inspecionou. A caixa era pequena em comparação com as outras coisas grandes na sala, mas ainda assim era maior que a mão de Robin e pesava vários quilos também. Embora parecesse feito de vidro, na verdade era algum metal translúcido frio ao toque. Havia algumas pequenas inscrições nele. Foi um pouco difícil de ler por ser antigo, mas ela conseguiu entender o que dizia. Parece que isso é algum tipo de núcleo de poder. Muito bom. Ela disse, antes de olhar para Law. Você consegue encontrar coisas semelhantes a esta caixa. Pode haver outros núcleos de energia aqui. Law assentiu e com seus poderes, várias outras caixas de núcleo de poder surgiram, mas diferentemente da primeira que brilhava em azul, elas eram amarelas e tinham metade do tamanho da original. Enquanto ele fazia isso, de repente a masmorra começou a tremer novamente. O que foi desta vez? Anchor perguntou, levantando a guarda enquanto olhava para cima. O barulho vinha de cima, Sanji também olhou e franziu a testa antes de piscar surpreso. De repente a parte superior do teto foi perfurada e uma pessoa desceu, caindo dentro de uma pequena cratera. Era Luffy. E ele parecia um pouco preocupado, só depois de ver Robin, Sanji, Usopp e todos os outros seguros é que ele pareceu aliviado. Mas então ele olhou 2 vezes para a pequena criatura da árvore. Groot? Ele murmurou estranhamente. Eu sou Groot. A criatura da árvore assentiu. Luffy abriu e fechou a boca, ele sorriu bem. Eu sou Luffy. Junte-se à minha tripulação. Claro, houve um gemido coletivo de seus companheiros de tripulação. Capítulo 354. Bem, eu sou Luffy. Junte-se à minha tripulação. Houve um gemido coletivo de seus companheiros de tripulação. No entanto, quase todos esperavam isso. Luffy, você encontrou os outros? Uma chamada saiu do buraco que havia no teto. Era a voz de Nami. Só há uma maneira de descobrir. A voz de Kuina veio. E um segundo depois Luffy olhou para cima e se esquivou quando Kuina caiu graciosamente. Sabó também apareceu um momento depois de se transformar em um raio. Vendo todos eles vindo de fora, Robin olhou para os outros. Parece que estamos todos livres. Os outros aplaudiram, embora Sanji tivesse uma expressão pensativa no rosto. Ele caminhou perto de um dos pilares e o chutou. E como ele esperava, ele foi facilmente demolido. Ao contrário de outras vezes em que ele teve que usar aqui ou chamas para danificá-lo. Os outros viram isso e ficaram com uma expressão questionadora no rosto. Vocês saiam sozinhos, eu tenho algo para fazer. Ele disse, e com isso ele começou a correr. Ele parou brevemente perto do túnel fechado de onde eles vieram antes de destruí-lo com um chute, antes de continuar. Agora que a masmorra estava desligada, suas paredes e estrutura eram fáceis de romper. Essa é a razão pela qual Luffy poderia facilmente invadir por fora, mas isso também significava que era possível sair por dentro. E o que quer que estivesse impedindo aqui de observação de Sanji de sair da masmorra também não estava lá, o que significa que todas as restrições foram desativadas. Vendo Sanji entrando ali, os outros se entreolharam, antes que um deles o seguisse. Era o pequeno Groot. Luffy também estava curioso, então alguns outros seguiram para onde Sanji estava indo, enquanto o resto deles saiu da masmorra. É claro que o pequeno Groot não foi rápido o suficiente, então Luffy carregou o pequeno por cima do ombro e seguiu atrás de Sanji. Sanji atravessou o túnel, quebrando tudo e qualquer coisa que bloqueasse seu caminho. Agora que a masmorra estava derrubada, ele podia sentir completamente o lado de fora da masmorra com seu aqui de observação. Também o permitiu ver a grande Groot e o quão fraca ela estava ficando. Sanji chutou a parede final, voltando para onde tudo começou. A primeira sala para a qual eles foram teletransportados. Embora Sanji tenha ficado um pouco surpreso com o que viu, toda a sala agora estava cheia de trepadeiras e que capturaram e detiveram os golems mecânicos e as vespas. Agora eles estavam imóveis, parece que eles também haviam desligado a masmorra.
Mas Sanji não prestou muita atenção neles, pois olhou para Groot mais velha. Ela parecia fraca, com o coração pesado. Sanji sabia o que estava acontecendo. Ela estava morrendo. Ao ver Sanji, o Groot mais velho pareceu surpreso. Eu sou Groot. Sanji sorriu. Estamos livres agora. Ele disse enquanto caminhava para frente. Eu vou tirar você daqui. Eu sou Groot, quase não acreditando nessas palavras. Sim, vou tirar você daqui. Sanji disse, olhando para o teto da masmorra. Você pode limpar o teto para mim? Vou cavar um buraco grande o suficiente para que você possa escapar. A Groot mais velha pareceu surpresa, mas assentiu, arrancando algumas trepadeiras do teto. Sanji não perdeu tempo e usou o Gepo para chegar ao teto um momento depois, com os pés cheios de chamas, diabo e jambé, fora a flame. Como uma furadeira, os pés de Sanji cavaram o teto da masmorra, atravessando com o poder de seu Haki e de suas chamas. Ele empurrou enquanto sujeira e detritos caíam, criando um grande buraco que começou a perfurar para cima. O Groot mais velho observou, enquanto o buraco que Sanji deu tudo de si para criar se tornou um buraco gigante para ela sair de sua prisão vitalícia. Ela não tinha muito tempo disponível e quase perdeu todas as esperanças, mas parecia que ainda havia uma chance de ver o céu aberto. Quando Sanji terminou a perfuração, a luz do sol saiu do buraco, caindo sobre seu corpo pela primeira vez em séculos. Ela não podia esperar mais. Quando Sanji a chamou para usar a passagem, ela já estava se movendo. Ela rastejou, usando suas vinhas e era para se agarrar ao solo do pátio superior. Teria sido difícil para ela passar devido ao seu enorme tamanho, mas ela poderia reduzir seu tamanho por causa de seu físico único. Logo ela estava do lado de fora e finalmente conseguiu ver o que havia perdido. O Groot maior, que esteve nas profundezas opressivas da masmorra por incontáveis séculos, havia perdido contato com o mundo acima. Sua existência tinha sido solitária e subterrânea depois que seu povo pereceu. Mas agora, enquanto ela se esforçava para sair da terra, suas raízes retorcidas empurrando o solo e sua forma crescendo em tamanho, ela foi saudada por um espetáculo de tirar o fôlego. O mundo acima estava banhado pelos tons suaves e dourados de um sol poente, lançando sombras longas e salpicadas sobre a terra. Eles estavam na fronteira de Shandora, a outrora cidade do ouro, e de lá o céu parecia lindo. O cheiro do ar fresco, os sons dos pássaros e animais, tudo isso era de tirar o fôlego para ela. De certa forma, parecia surreal. Seu tamanho que vinha diminuindo devido à perda de saúde começou a se sentir revigorado, devido ao solo rico em nutrição que os terrenos superiores tinham. Ela olhou para cima, seus olhos cheios de admiração. O céu se estendia diante dela, uma tela pintada com as cores desbotadas do crepúsculo. O sol, um orbe de fogo, lançava seu brilho quente no horizonte, enquanto a lua prateada, como uma joia delicada, começava a emergir de seu sono diurno. Foi uma visão que despertou emoções há muito enterradas em Groot, uma lembrança da beleza duradoura do mundo. O céu sempre foi tão grande? Ela imaginou. Ela estava tão acostumada a ver o teto de sua prisão que não se lembrava. Ela não conseguia se lembrar. Embora Groot soubesse que seu tempo era limitado, ela não pôde deixar de saborear esses momentos preciosos. O céu, com suas cores mutáveis e corpos celestes, enchia seu âmago com uma sensação de serenidade e admiração. Ela sentiu uma conexão querida com a natureza, uma conexão que lhe foi negada por muito tempo. Enquanto o sol e a lua compartilhavam o céu, ela se deleitava com a sinfonia de cores e luz que dançava pelos céus. Um testemunho final da majestade duradoura do mundo do qual ela tanto sentia falta. Ela não sabia há quanto tempo estava olhando para o céu, mas os outros piratas haviam saído da masmorra com seu filho. O menor Groot também ficou impressionado com a cena do céu. Ao contrário dela, a pequena nunca havia experimentado a beleza majestosa do céu. Ela sorriu ao olhar para Sanji e os outros. Eu sou Groot, ela disse, agradecendo ao homem que tornou tudo isso possível, e também aos seus companheiros por ajudá-la. Seu tempo era limitado. Ela estendeu o braço feito de galho em direção ao garoto do chapéu de palha. No ombro do menino estava o pequeno Groot. O pequeno pulou nos braços. E a grande Groot segurou seu filho pela última vez. Ela sabia que sua hora estava chegando e estava pronta para aceitá-la. Eu sou Groot. O pequeno gritou, não querendo que ela o abandonasse. Mas o tempo dela havia passado. Eu sou Groot, ela disse, dizendo ao filho para viver uma vida livre. Eu sou Groot, para criar laços com novos amigos, permanecer fiel às suas crenças e viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu sou Groot, e por último, perdoá-la por deixá-lo em paz. Eu sou Groot. O pequeno gritou, eu sou Groot, mas ela não respondeu. Em seus últimos momentos ela sorriu para o menor, quando sua forma começou a mudar. Ela sabia que sua hora havia chegado, e por causa disso, colocou cuidadosamente seu filho perto de Sanji. Eu sou Groot, ela disse fracamente. E o loiro assentiu, segurando o Groot choroso. Com isso ela ficou ereta, suas feições murchando. À medida que novas folhas verdes começaram a brotar, seu rosto se retraiu na casca à medida que ela crescia em tamanho. Seus galhos se estendiam em direção ao céu, cobrindo boa parte dele com folhas e trepadeiras. E com isso ela aceitou seu fim, quase se transformando em uma árvore comum. Só que este era o mais alto de Aperiard. Capítulo 355. A tripulação observou enquanto observavam o velho Groot dizer suas últimas palavras e deixar a terra dos vivos. A maioria deles não sabia o que havia acontecido. Com tudo acontecendo, Sanji não teve tempo de explicar a situação para eles. Ainda assim, o choro do grupo mais jovem e o falecimento de uma mãe deixaram muitos dos chapéus de palha tristes. Embora talvez não soubessem o que havia acontecido, muitos deles estavam cientes da dor de perder um dos pais. Até Sanji derramou algumas lágrimas com a perda. Eles ficaram por algum tempo e eventualmente o pequeno Groot chorou até dormir. Como já era noite, ninguém tinha vontade de explorar mais, então a tripulação encerrou a noite.
Claro, Luffy fez questão de guardar o ouro e a arca Machine com os poderes de Usopp. Ele também queria explorar a masmorra subterrânea agora que estava fechada, mas ir lá sozinho não seria divertido nem produtivo, então ele deixou para hoje à noite. O jovem Groot acordou em um lugar do qual não conseguia se lembrar. Ele entrou em pânico olhando de um lado para o outro, só depois de ver Sanji um pouco distante ele relaxou um pouco. Porém, o jovem Groot estava curioso para saber o que Sanji estava fazendo. Ele estava numa espécie de cama ao ar livre, com vários acampamentos e tendas montados. Ao redor deles havia árvores altas, indicando que ainda estavam na floresta. Na frente da cama também havia uma pequena mesa. Ainda era noite e na frente deles havia uma espécie de grande fogueira, com Sanji em frente a uma grande mesa cheia de vegetais, carne e massa, temperos e outros ingredientes alimentares. E ele estava cortando os legumes com graça. As chamas crepitantes da fogueira lançavam sombras dançantes ao redor de Sanji, enquanto ele continuava a trabalhar sua magia culinária. O brilho suave iluminou seu rosto, destacando sua intensa concentração e as gotas de suor que se formavam em sua testa. Suas mãos se moviam com precisão fluida, cortando os vegetais como um samurai experiente empunhando uma katana. O cheiro dos vegetais escaldantes enchia o ar, misturando-se com o aroma saboroso do caldo fervendo que borbulhava em uma panela suspensa sobre o fogo. As habilidades culinárias de Sanji eram incomparáveis, mesmo nos ambientes mais rústicos. Cada costeleta, cada mexida, era uma prova da sua dedicação à arte de cozinhar. A noite estava repleta de uma calma serena, interrompida apenas pelo crepitar suave do fogo e pelo som ocasional de uma tora se movendo. Para o jovem Groot isso foi surreal, ele nunca tinha visto nada parecido antes. O cheiro diferente e os aromas da culinária eram quase insuportáveis. E por alguma razão, Groot sentiu uma profunda sensação de fome nele. Ah, você acordou? Uma garotinha apareceu de repente do nada, assustando o jovem Groot. Eu sou Groot, ele exclamou. Oh, então eu sou Aiza, ela disse, você está com fome? Bem, eu também estou, mas o rei Sanji disse para esperar. Então estou esperando. Ela sentiu fofamente balançando a cabeça para frente e para trás. Eu sou Groot, ele olhou de Aiza para Sanji. Não admira que o humano fosse tão poderoso. Então ele era um rei aqui, um rei gentil. Ao ouvir os dois conversando, Sanji moveu a cabeça para olhar para eles e sorriu. Ah, vocês acordaram. Ele disse sorrindo. Deixe-me dar-lhe algo para comer. Ei, eu também quero comida. Aiza reclamou antes de tossir. Quero dizer, meu rei, eu também quero um pouco de comida. Sanji riu enquanto pegava duas tigelas com um toque suave, mas confiante, e delicadamente retirou o macarrão já cozido da panela, garantindo que mantivessem sua textura al dente perfeita. O macarrão brilhava à luz do fogo, cada fio coberto por uma fina camada de vapor. Groot e Aiza tinham estrelas nos olhos enquanto Sanji exibia suas habilidades. Eles nunca tinham visto alguém cozinhar com tanta elegância. O que você está testemunhando é uma obra de arte. Luffy disse, aparecendo de repente ao lado de Groot, surpreendendo as duas crianças. Este aqui é Sanji, o rei dos chefes e o homem mais rápido do mundo. Robin Hill. Ele pode não estar lá ainda, mas quem sabe? Ele pode realmente levar os dois títulos em breve. As crianças piscaram novamente ao vê-la. E não foi só ela. O resto da tripulação também se sentou em vários lugares ao redor da fogueira, todos apreciando as habilidades de Sanji. E Sanji também não estava trabalhando com apenas duas tigelas, não. Havia pelo menos 2 dúzias de tigelas na mesa enquanto ele trabalhava nelas. Ele manuseou o macarrão fumegante como se fossem tesouros frágeis, levantando-os e separando-os delicadamente com um par de pauzinhos de madeira. O macarrão parecia obedecer a todos os seus comandos, fluindo graciosamente em suas mãos como a fita de uma dançarina. Eles ficaram suspensos no ar por um momento, suspensos na brisa quente da noite, antes de serem baixados nas tigelas que os esperavam. Quando ele colocou o macarrão nas tigelas, ele caiu em cascata em uma espiral perfeita, criando um padrão intrincado e hipnotizante. A simplicidade do ato se transformou em arte nas mãos de Sanji. A visão foi inspiradora, uma prova de seu domínio culinário. Com um floreio final, ele colocou as tigelas sobre a mesa, seu conteúdo adornado com legumes coloridos salteados e caldo aromático. E para finalizar, cobriu com carne seca e ovos meio cozidos. Sanji transformou uma humilde tigela de macarrão em uma obra de arte culinária, e o banquete visual era tão delicioso quanto o sabor prometia ser. As crianças engoliram em seco, já com água na boca, mas não foram as únicas. Luffy também estava engolindo saliva, ganhando expressões inexpressivas deles. O quê? No fundo sou uma criança. Luffy reclamou. As crianças não disseram nada e apenas voltaram a assistir o trabalho de Sanji. Assim que o cozinheiro terminou de colocar todas as tigelas com comida, ele pegou os pauzinhos frescos e os colocou acima das tigelas de comida, colocando-os em todas as 5 bandejas. Em seguida apareceu um homem grande com cara de polvo e 6 braços, pegando as bandejas de comida e indo em direção a toda a tripulação, distribuindo-a. Groot piscou, só que não percebeu tantas pessoas e muitas delas pareciam diferentes umas das outras. Aiza tinha até asas nas costas. O jovem Groot admirava-se com entusiasmo e expectativa pelo maravilhoso mundo exterior, embora houvesse um toque de tristeza por sua mãe não ser capaz de vivenciar isso. Naquele momento, 2 tigelas de comida foram colocadas por Sanji bem na frente dele e de Aiza. Aproveite a comida, ele disse com um sorriso, que fez Groot quase esquecer a tragédia enquanto Groot e Aiza comiam a comida, saboreando a refeição. Em pouco tempo, suas tigelas estavam vazias e eles pediam ansiosamente por alguns segundos. Mesmo que Groot tivesse um vocabulário limitado de 3 palavras, era possível ler facilmente o que ele queria. E o garotinho queria comida, provar de tudo e experimentar coisas novas. Para Groot, essa foi uma experiência que ele jamais esqueceria e algo que o faria decidir o caminho de sua vida. Capítulo 356. No dia seguinte, a maioria dos chapéus de palha voltou para a masmorra.
Como a masmorra estava claramente fechada por dentro, eles tiveram que usar os buracos para rastejar ou pular até lá. Sanji contou a Luffy tudo o que soube do Groot mais velho sobre a masmorra. Como esta masmorra foi usada como uma espécie de laboratório de pesquisa, com várias salas inexploradas. A masmorra se estendia por muito tempo, maior que a cidade de Shandora, do subsolo, quase cobria um terço do pátio superior. Portanto, havia uma boa chance de encontrar algumas coisas interessantes lá embaixo. E com as defesas abaixadas, a maioria dos tripulantes se espalhou em grupos para encontrar tudo e qualquer coisa interessante. Robin estava na sala principal com Law, Luffy e Quina. Com os poderes de Law e alguns ajustes, eles conseguiram desativar a masmorra. Então ela estava tentando fazer algo para ativar uma parte da masmorra. Law reorganizou todas as peças novamente, mas não adiantou nada, pois eles ainda tinham as caixas de energia em mãos. A azul era a caixa central de energia principal, maior que as demais, caixas centrais de cor amarela. Então, exceto a azul, Robin colocou as caixas de energia amarelas de volta em seus lugares. Ela fez isso com cuidado, um por um. Quina estava lá, pois em caso de qualquer explosão ela seria capaz de congelá-los. Enquanto Luffy estava lá para ajudar sua irmã se ela precisasse de uma saída rápida. Law estava lá porque seus poderes eram necessários. Mas parece que todas as suas preocupações foram em vão. Eles conseguiram ativar a masmorra com sucesso, sem suas defesas. O que significa que as paredes ainda podem ser arrombadas pelo lado de fora. Mas isso não foi bom nem ruim. As defesas da masmorra também incluíam golems mecânicos e outras coisas. Então eles também foram desligados. O que foi uma coisa boa. Ninguém queria brigar, bem, quase ninguém. Quina e Luffy ficaram muito tristes porque nenhuma briga começou, mas um olhar de Robin os fez dizer o contrário. Quina voltou a ler seus livros, enquanto Luffy começou a ajudar Robin com o que ela precisava. De certa forma, era a hora de relaxar um pouco. Agora que a maior parte da preocupação havia desaparecido, Quina poderia voltar a ler. Robin ajudou muito nas 2 semanas em que se juntou à tripulação. Vivi e Sabó conheciam a língua antiga e ajudaram na tradução de todos os livros de Tsurara Oikawa sobre Virf, mas eles não tiveram tempo de traduzir os outros livros. Mas Robin fez. Ao contrário deles, ela era uma leitora rápida, muito rápida com suas múltiplas mãos. Conseguia traduzir quase todos os livros que ganharam na tumba congelada em Little Garden. Ela tinha paixão por isso e suas traduções eram muito fáceis de ler. Mas essa não é a principal preocupação. Enquanto lia os livros, Robin descobriu algo ao ler um dos livros, Ryanura, o capitão dos piratas da Lua Negra. O livro era uma mistura de contos e poesia. Mas Robin deu a entender que havia algo muito interessante se você conseguir descobrir. Então, tendo tempo livre, Quina o aproveitou. E ela estava feliz por ter feito isso. O livro, que seria facilmente confundido com os desejos caprichosos de algum tolo, era na verdade algo semelhante a um tesouro escondido para um usuário de lâmina. Ryanura era espadachim, ela sabia disso. Em seu livro, ele escreveu detalhadamente como usar seu tipo de esgrima. Claro, não foi fácil, já que Ryan parecia gostar de quebra-cabeças, então Quina precisava praticar como sua técnica funcionava e descobrir as coisas. E parece que o estilo de esgrima usado por Ryan pode ser adequado para ela. A esgrima de Ryan baseava-se em seu corpo fisicamente fraco, o que tornava difícil para seus oponentes lutarem um contra um. Então, em tenra idade, ele desenvolveu um estilo de espada que girava em torno de um físico fraco. É claro que mais tarde na vida, sua condição foi curada após tratamento no Grand Line, mas a essa altura ele se recusou a mudar seu estilo de espada e desenvolveu, adicionando camadas para torná-lo melhor. Um estilo de espada que fez dele um dos usuários de lâminas mais temidos do mundo. E Quina realmente apreciava esse estilo de esgrima. Quase abriu uma porta totalmente nova para ela. Como mulher, ela era obviamente fisicamente fraca. Com treinamento, é claro, ela foi capaz de fazer coisas que nem mesmo os homens comuns eram capazes de fazer. Mas mesmo assim, a maior parte de sua técnica girava em torno de sua habilidade de se mover em alta velocidade e ser ágil, não de força. Mesmo em seus primeiros anos, o estilo de esgrima ensinado por seu pai baseava-se na força, então ela teve que se ajustar. Zoro também precisava, mas isso era porque ele estava usando 3 espadas, não por causa do aspecto da força. Ela estava treinando seu caminho com a espada antes de Zoro ou Luffy, e ainda assim, eles eram melhores usuários de lâminas do que ela. Era difícil admitir, mas as limitações físicas poderiam ser uma razão. Agora, uma maneira de preencher essa lacuna seria comer uma fruta do diabo, de preferência um zoo antigo ou um zoo mítico. Mas ela se recusou a fazer isso, pelo menos por enquanto. E sua espada precisava ser reforjada com uma fruta do diabo para reparar seus danos, então ela não iria comer uma se fosse uma escolha. É por isso que o estilo de espada usado por Ryan era algo com o qual ela poderia trabalhar. E se ela fosse capaz de compreendê-lo, ela poderia fazer algo incrível com isso. Capítulo 357. Com a masmorra ativada, Robin também conseguiu acessar o grande computador da sala. Embora, curiosamente, ela não soubesse muito sobre como operá-lo. Mas Luffy poderia. Ele suspeitava que Sanji também pudesse fazer isso. Afinal, ele era de um lugar tecnologicamente avançado, fazendo parte da Germa 66 e tudo mais. Mas o chefe não pôde descer a masmorra porque o jovem Groot se recusou a sair do seu lado ou deixá-lo entrar na masmorra, então foi deixado para ele. Luffy não era um nerd de tecnologia, mas ele conseguia navegar muito melhor do que Robin, especialmente quando o referido computador rodava o que parecia ser uma versão modificada do Windows XP, mesmo que ele estivesse quase 20 anos sem prática. Bem, não era o Windows XP, mas algo muito parecido. E felizmente ele cresceu com essa merda na primeira vida. Claro, a linguagem era um pouco difícil, mas com Robin ajudando-o, não demorou muito para acessar arquivos e outras coisas relacionadas à masmorra. Você sabe que estou com um pouco de ciúme por você ser melhor nisso do que eu, disse Robin, honestamente. E você também não vai me contar como pode fazer isso. Xixi. Não é nada importante, acredite. Luffy apenas riu. Foi bom que Robin não estivesse pressionando por respostas. Esse tipo de tecnologia não era algo que alguém do East Blue pudesse ignorar. Mesmo Law, que tinha um maldito submarino como navio, não sabia cara ou coroa sobre como operá-lo. Então é claro que a tripulação estava um pouco curiosa para saber como Luffy foi capaz de operá-lo. Mas eles não questionaram mais nada.
Com acesso ao computador, Luffy conseguiu fazer algumas anotações sobre a masmorra e suas pesquisas. Também tinha um monte de informações, demoraria muito para analisá-las, e eles não conseguiam acessar tudo na masmorra, sem a caixa Blue Power também. Mas colocá-lo também ativaria o Cavaleiro de Ouro, então eles não fizeram isso. Sabe, este lugar tem um monte de salas legais com recursos de segurança que podem funcionar como treinamento. Luffy disse olhando para Robin, é uma pena que não possamos acessá-las sem entrar na caixa de energia azul. Ela sentiu enquanto começava a ler os blocos de texto escritos em linguagem antiga, anotando coisas em seu caderno de vez em quando. O que ela estava tentando descobrir era o propósito da masmorra. Claro que o Cavaleiro de Ouro já havia dito isso, mas ela queria saber por quê. E não é todo dia que se encontra uma fonte tão rica de informações. Luffy, por outro lado, se perguntou se Frank seria capaz de usar essa tecnologia. Bem, ele deveria estar, afinal ele era um ciborgue. E ele se atualizou em uma das antigas ilhas de Vegapunk, então esse tipo de tecnologia deveria estar no seu caminho. Se não, ele deveria ser capaz de descobrir. Parece que o reino antigo não é muito melhor que o atual, disse Robin com um toque de tristeza e pavor na voz. O que você quer dizer, Robinha? Lei perguntou. Até Luffy e Kuina olharam para ela. Ela suspirou, parece que quem construiu esta masmorra queria acabar com o governo mundial. O que significa que esta masmorra aqui pode ter sido muito antes de o governo mundial tomar posse. Todos ficaram um pouco surpresos com a informação, até mesmo Luffy. E este lugar foi criado principalmente para fazer uma arma biológica melhor para lutar contra o governo mundial, mas os pesquisadores daqui o abandonaram quando foram descobertos. Então eles deram a uma inteligência artificial homicida controle total sobre os experimentos e correram com o rabo entre as pernas. Luffy finalizou, recebendo um olhar surpreso de Robin. O quê? É assim que as histórias costumam acontecer. Bem, você não está errado, Law respondeu com uma expressão inexpressiva antes de olhar para Robin. De qualquer forma, todos os anos de pesquisa tiveram algum resultado. Pode parecer grosseiro, mas a maior parte da tripulação está explorando. Não quero que ninguém encontre um Frankenstein no porão. Robin cantarolou. Bem, há alguns resultados, mas todos eles foram mortos pelo tempo. Parecia que eles realmente ficaram presos por 400 anos aqui. Estou surpreso em como o velho Groot foi capaz de viver tanto tempo. Tanto tempo. De um isolamento deixaria qualquer um louco. Ela disse com tristeza. Os outros assentiram. Este lugar era realmente uma tragédia. Porém, também teve seus próprios benefícios. Ainda assim, deixando de lado a triste tragédia. Este lugar ainda tem muita tecnologia boa e Sanji disse algo sobre este lugar dar recompensas aos seus adversários e outros enfeites. Alguma informação sobre isso? Luffy perguntou. Mesmo que os pesquisadores aqui tenham construído o local para experimentos horríveis, eles também previram que este lugar cairia em perigo. Então, eles deram o dever de proteger o local aos nativos locais que viviam aqui, e prometeram-lhes uma oportunidade de ganhar poder a cada 10 anos ou mais. Então, a cada 10 anos ou mais, por um curto período de tempo, a masmorra daria acesso a 10 ou mais estranhos para entrar e enfrentar os testes. E se eles passassem, seriam presenteados com uma arma melhor ou outras armas. Principalmente, eles estavam pedindo aos Shandorans que cumprissem suas ordens sem fazer muitas perguntas. Luffy estremeceu sim, devemos manter essa informação para nós mesmos. Os Shandorans não vão gostar de saber que seus ancestrais foram enganados para cumprir o dever de guarda. Robin acenou com a cabeça quando de repente o caracol do transponder no bolso de Luffy começou a tocar. Pere. Era o caracol transponder preto, e foi reduzido ao tamanho de um bolso pelo Zop. Moshi Mozi. Luffy aqui. Luffy, encontramos o tesouro. A voz de Nami gritou. Encontramos ouro, rubis e diamantes. Muitos deles. Todos brilhantes. Uau! Ela disse, e ela poderia ter jogado seu caracol transponder no ar antes que Luffy ouvisse o som dela pulando e caindo sobre moedas. Luffy se sentiu um pouco mal pelo caracol do transponder, mas o Sop parecia ter percebido. Ei, tome cuidado com eles. Eles se assustam facilmente. De qualquer forma, também encontramos uma fruta do diabo aqui. O Zop acrescentou com um sorriso e é bom. Isso trouxe um sorriso ao rosto de Luffy, quase o fazendo gritar, estou indo. Ele disse, ao encerrar a ligação, e saiu correndo da sala com a ansiedade de uma criança. Uau! Robin, Kuina e Law observaram enquanto Luffy saía em uma nuvem de poeira. E este homem vai salvar o mundo? O mundo está condenado. Kuina acrescentou categoricamente, arrancando risadas de Robin e Law, enquanto eles balançavam a cabeça, voltando ao trabalho. O capitão deles pode ser impulsivo, mas quando chega a hora, ele sempre intervém. Ninguém duvidava disso. Capítulo 358. Nami e o Zop também não foram os únicos. Enquanto eles encontravam uma fruta do diabo e um tesouro da masmorra, Anchor encontrou uma velha ferraria que foi deixada sem uso e ainda em perfeitas condições. Uma ferraria que era muito melhor que a portátil que ele usava, e a carregou encolhida no Going Merry. E não só isso, o ferreiro também tinha um monte de armas e outras ferramentas. A maioria deles estava inacabada ou muito danificada, mas para Anchor todos eles eram valiosos demais. Enquanto ele encontrou uma ferraria, Johnny, Yosaku e Bartolomeu encontraram uma espécie de cemitério, cheio de ossos e peles de animais e coisas horríveis. Eles até encontraram um laboratório cheio de partes preservadas de corpos e outras coisas. Ao todo, eles ficaram horrorizados com a experiência. Ainda assim, depois de examinar todos eles, o primeiro pensamento da maioria dos membros foi queimá-los. Mas Law, Beppo e até Chopper pensaram o contrário, pois poderiam obter deles algumas informações médicas. E até Anchor concordou, pois uma das carcaças dos animais mortos era um antigo rinoceronte de ferro. E isso poderia ser usado para fabricar armas. Armas semelhantes ao Hornshead de Luffy, que foi feito de Iron Rhino normal. Luffy não tinha planos de atualizar sua antiga Naginata, mas no futuro Anchor poderá fazê-lo. Então foi bom saber disso.
Fora isso, eles também conseguiram obter muitas informações relacionadas à pesquisa na sala de controle da masmorra. Porém, eles poderiam conseguir muito mais se colocassem a caixa de energia principal de volta, mas isso poderia trazer outros problemas. Então eles tiveram que trabalhar com o que tinham. No dia seguinte, dentro dos limites mal iluminados da masmorra, os ecos ressonantes da ferraria enchiam o ar, envolvendo o espaço com uma atmosfera de indústria e artesanato. O som rítmico de um martelo batendo no metal reverberou pela câmara, um testemunho da dedicação incansável do habilidoso ferreiro no trabalho. Cada golpe foi preciso e proposital enquanto ele trabalhava. Em meio ao coro de metal contra metal, o crepitar de um fogo crepitante emprestou calor e iluminação ao ambiente austero. Suas chamas bruxuleantes dançavam com energia ígnea, lançando sombras dinâmicas nas paredes adornadas com as ferramentas do ofício. O ar trazia o cheiro inconfundível de carvão queimado e metal aquecido, uma mistura potente que parecia encapsular a própria essência do artesanato. Por toda parte, a sinfonia ressonante do ferreiro, a melodia do martelo, o crepitar do fogo e os grunhidos fervorosos do homem, convergia para uma cena de dedicação e talento artístico. Não era outro senão Popeye the Anchor, que estava trabalhando duro, se acostumando com a nova ferraria. Dirigir a velha ferraria foi difícil, demorou o dia anterior inteiro para fazer isso. No entanto, valeu a pena. O lugar era grande e Anchor poderia fazer muito mais coisas aqui do que em sua humilde ferraria portátil. O lugar era tão grande que ele poderia até construir armaduras para gigantes aqui. E com os metais brutos, alguns deles muito valiosos também foram outro motivo para trabalhar aqui. Seu humilde ferreiro não será capaz de processar esses materiais mais finos. Ao terminar de martelar, ele deixou o martelo de lado. Então você quer fazer uma arma, hein? Anchor sorrindo, erguendo os olhos do trabalho e olhando para Sabó. Bem, foi principalmente ideia do Luffy. Sabó disse educadamente, mas eu apreciaria muito se você pudesse me fazer uma arma. Luffy, que estava ao lado, sorriu. Sim, foi ideia minha. Um feito de metais condutores, nada menos. Isso pode ser um desafio. Seu sorriso se alargou. Eu gosto de desafios. Ele então olhou para Luffy, ficando um pouco sério. Capitão, acho que posso estar pronto. E posso precisar isso para fazer sua arma. Luffy piscou um pouco surpreso. Tem certeza? Como vai seu treinamento de retorno à vida? Você acha que pode controlar os efeitos colaterais? Anchor acenou com a cabeça. Sim, eu deveria ser capaz. Eu tinha Tekai quando estava na marinha, então pegar o Life Return não foi tão difícil. Embora chegar ao seu uso avançado tenha sido. Ainda não cheguei lá. Mas se vou fazer uma arma do zero, estou disposto a correr o risco. Sabó piscou, olhando entre Anchor e Luffy, sem entender o que eles estavam falando. Então ele perguntou, o que vocês estão falando? Fruta do diabo. Luffy respondeu com seriedade, a fruta Mushi Mushi, para ser exato. Não tenho problema em lhe dar essa fruta. Mas lembre-se da fraqueza específica que ela causa. Anchor acenou com a cabeça, eu sei. Mas às vezes você tem que tomar decisões arriscadas. E se eu vou fazer uma arma que terá meu nome, uma arma criada por mim? Então vou tentar com tudo que posso, tem que torná-lo o mais perfeito possível. Luffy assentiu e antes que Sabó pudesse perguntar mais sobre isso, o jovem seringueiro tirou uma fruta do bolso de trás, surpreendendo Sabó e Anchor. Ele sorriu, eu sabia que você poderia fazer alguma coisa, mas se acostume com a fruta. Como funciona antes de usá-la em seu artesanato? Anchor bufou com alguma diversão e respeito. Você não precisa me dizer isso. Vou me dar alguns dias para me acostumar com as coisas básicas que a fruta pode fazer. Vou levar meu tempo. Ele então pegou a fruta da mão de Luffy e olhou para Sabó. Vou fazer para você uma arma que será lendária. Com isso ele mordeu a fruta, seu rosto imediatamente se transformou em desgosto, mas ele engoliu. E assim que fez isso, seu queixo ficou mais pronunciado, não como Vapol, que tinha um cal de metal. Mas ele parecia muito mais com o desenho animado Popeye com sua mandíbula estendida demais. Ele abriu a boca e... Espere, seus dentes são feitos de metal? Luffy piscou, mas desapareceu. Ele olhou para Sabó. Sim, eu também vi isso. Você pode ligar e desligar? Sabó perguntou. Anchor sorriu com os dentes cheios enquanto eles mudavam de branco para metálico e depois de volta para branco. Sim, eu tenho algum tipo de função liga-desliga com meus poderes. Embora eu sinta fome, mas não tanto quanto eu esperava. Ele disse, fechando os olhos e se concentrando. Ele os abriu e suspirou. Parece que não consigo matar minha fome, não com retorno de vida ou algo assim. Ele disse, embora estivesse pensando em alguma coisa. Sabó olhou para Luffy em busca de uma explicação. É a fruta Mushi Mushi. Dizem que dá fome eterna ao seu usuário. Luffy disse severamente. Anchor tentou negar essa fraqueza aprendendo a controlar seus hormônios da fome, mas parece que não funciona. Assim que terminou, Anchor pegou uma das espadas quebradas que estava em sua coleção e começou a mastigá-la. Tanto Luffy quanto Sabó estremeceram quando Anchor começou a colocar a espada inteira na boca, antes de cuspir uma espada fixa. Ele então olhou para Luffy e Sabó, enquanto apreciava seu trabalho. Não foi tão difícil de fazer. E eu também posso ter descoberto alguma coisa. Anchor não explicou mais nada e pegou um lingote de ferro e começou a mastigá-lo, mas em vez de cuspir algo, ele continuou mastigando. Durou um minuto inteiro antes de Luffy quebrar o silêncio. Você vai nos contar o que está fazendo? Esqueci. Sabe, não estou com fome. Quando mastigo alguma coisa, não preciso comer, para me sentir satisfeito. Anchor disse enquanto mastigava entre as palavras. Acho que chicletes de boa qualidade resolverão minha parte da fome. Luffy abriu e fechou a boca. Você, meu amigo, é um gênio. Ele admitiu. Ele descobriu um contra-ataque chave para a fraqueza em apenas alguns minutos. É verdade que Vapol não tinha a mente mais brilhante, mas ainda assim. Xixixi, não espero nada menos do meu ferreiro. Agora vamos começar a fabricar armas. Claro, coisa. Capitão. Ok, primeiro vamos pedir ao Sanji para fazer um chiclete para você primeiro. Luffy estremeceu com o barulho estridente enquanto Anchor assentia, fechando a boca e mastigando. Capítulo 359.
4 dias depois, enquanto Anchor treinava seus poderes de mastigar, Luffy treinava a maior parte de sua tripulação em observação Haki. Como ele havia mencionado anteriormente aqui em cima, usar o Haki de observação ou qualquer tipo de Haki era relativamente fácil. Quase demorou metade do esforço para usar Haki aqui, e Luffy suspeitou que essa era a principal razão pela qual os Kyopri tinham alguns usuários de mantra Haki. E com isso em mente Luffy colocou todo mundo na luta. Ele até forçou Cricket e os Monkey Brothers, Mazira Shoujo, a participarem dos exercícios. E com tantas pessoas tentando aprender o Haki de observação, Luffy montou uma espécie de campo de treinamento. Bem, ele não precisava fazer isso. Mas Luffy queria. Quero dizer, quem não gostaria de criar uma sala cheia de armadilhas semelhantes aos perigosos equipamentos de treinamento saídos do Panda Kung Fu? E com tanto espaço vazio nas salas das masmorras, isso era para acontecer. Depois de limpar uma das salas, só precisava de algum equipamento especializado. E com Anchor ainda se acostumando com seus novos poderes, Luffy fez o Smith construir equipamentos de treinamento com as árvores, pedras e outras coisas destruídas em Upper Yard. E enquanto Luffy fazia isso, Anchor deu um passo além e limpou toda a seção da floresta destruída em toras de madeira organizadas. Anchor também deduziu que com o tempo, quando estivesse melhor no uso de seus poderes, ele poderia comprimir qualquer tipo de material para torná-los muito mais densos. Isso realmente ajudou no plano de Luffy de vendê-los no futuro. Com isso resolvido, Sanji reservou um tempo para plantar novas árvores de vários tipos e acelerou o processo de crescimento com seus poderes. Com os Op, Growth e Eyes ajudando nisso. Embora diferente de Anchor, Sanji precisava usar muito poder para acelerar as coisas, então isso levaria tempo. Mas ele tinha certeza de que em um mês, do jeito que as coisas estavam indo, o pátio superior estaria cheio de árvores como antes. E desta vez, eles seriam muito mais organizados. Por causa da Enel, Angel Island foi fortemente danificada e as casas Shandoran foram praticamente destruídas. Então Sanji fez a escolha, principalmente por causa da sugestão de Luffy e Robin, de migrar as duas pessoas para o Upper Yard, com suas próprias seções separadas. Como Upper Yard era um ambiente rico em solo, isso também resolveria o problema de escassez de alimentos que Enel criou quando destruiu os estoques de alimentos de ambos os grupos há alguns dias. Sanji era praticamente o rei aqui com a madeira fornecida por Anchor e a mão de obra fornecida por alguns dos chapéus de palha. A construção de novas casas para ambos os grupos estava ocorrendo conforme planejado. Tendo encontrado uma masmorra literal em Upper Yard, Luffy queria fazer dela sua própria base. Mesmo que a masmorra fosse fechada, havia uma boa chance de que no futuro ela pudesse funcionar. Portanto, ter pessoas monitorando e cuidando do Upper Yard era uma coisa totalmente boa. Especialmente porque muitos animais perigosos ainda estavam presentes. Eles foram subjugados principalmente por Spark, Jin e Kobe, mas ele tinha certeza de que alguns dos animais selvagens ficarão ambiciosos depois que partirem. E de certa forma funcionaria como uma boa ferramenta de formação para as pessoas que vivem aqui. Assim, os guerreiros de Shandora e da Ilha dos Anjos poderiam mantê-lo sob controle e quando mais pessoas viessem no futuro, eles também poderiam migrar facilmente para cá. Mesmo que Sanji fosse o rei aqui, trazer novas pessoas de fora não era algo que ele se oporia. Principalmente porque as mesmas pessoas seriam parentes ou amigos da tripulação. Mas isso era para o futuro, por enquanto não havia necessidade de tomar medidas tão drásticas. Enfim, além do desenvolvimento civilizado, a sala de treinamento da tripulação estava pronta. Era mais uma pista de obstáculos que funcionava como uma pista de corrida que ligava o início ao fim. A sala também era muito grande, grande o suficiente para acomodar 8 campos de futebol lado a lado, então eram necessários muitos equipamentos para preencher a sala de treinamento. A área principal da pista de obstáculos estava repleta de armadilhas e armas perigosas preparadas para os desafiantes. Mas dentro da sala também havia alguns equipamentos de treinamento padrão que eram pesados e duráveis para a tripulação. De qualquer forma, a pista de obstáculos foi montada em 3 níveis. O primeiro nível foi fácil. Bem, pelo menos para ele e para os lutadores da tripulação. Apenas metade das armadilhas estariam ativas e a maioria delas não são letais. Portanto, seria necessário percorrer a pista de obstáculos e chegar ao ponto final sem ser atingido. Para quem está aprendendo aqui de observação, é necessário terminar o curso com os olhos vendados. Foi difícil, mas foi necessário. Observação aqui poderia ser aprendido mesmo para não combate, e no grande esquema das coisas, os membros mais fracos precisavam mais dele do que os mais fortes que poderiam aguentar alguns golpes. Luffy também fez questão de torná-lo um cenário de jogo, e até fez uma espécie de recorde de pontuação para fazer o sangue competitivo correr. Também houve recompensas e tudo mais por isso. Então, muitas pessoas estavam interessadas nisso. Até mesmo alguns membros de fora dos chapéus de palha, como Cricket e seu grupo, e alguns dos guerreiros Shandoran, que eram basicamente companheiros viciados em adrenalina. Podem não ser companheiros de tripulação, mas ajudaram no processo de construção e quem sabe no futuro alguns deles poderão juntar-se a nós. De qualquer forma, Luffy gostaria de incluir a tecnologia de gravidade encontrada aqui, mas Anchor não era muito versado em fabricação de máquinas. O principal problema era a fonte de energia, pois uma bateria normal não consegue alimentá-lo. Relâmpagos de Sanji ou Sabó podem alimentá-lo, mas era necessário um controle preciso ou a bola gravitacional quebraria. Anchor era bom em máquinas, mas não no nível em que pudesse fabricá-las ou modificá-las para caber na sala de perigo. Mas se alguém da tripulação, principalmente Luffy, precisasse de treinamento de gravidade, ele poderia comer alguns deles e se tornar literalmente um homem da gravidade e colocar Luffy sob ele enquanto treinava. Não era a solução perfeita, mas era muito melhor que qualquer outra coisa. Como até mesmo treinamento normal com pesos, banco, agachamento e levantamento terra tornaram-se difíceis de fazer. Então a rotina continuou. O segundo nível foi um pouco mais difícil, com 70% das armadilhas e armas sendo ativadas, algumas delas um pouco perigosas. E todos os que frequentassem o segundo nível não só ficariam com os olhos vendados, como também teriam os ouvidos tapados por uns fiáveis auscultadores com cancelamento de ruído. Luffy encontrou um par deles na sala de controle principal da masmorra e com a ajuda de Anchor, ele conseguiu produzir algumas cópias deles.
Sem visão ou audição, o jogo tornou-se muito mais complexo. Ainda assim, alguns deles estavam indo muito bem, principalmente aqueles que não conseguiam usar bem o Observation Aqui. Este nível era principalmente para o usuário do Observation Aqui melhorar seu tempo de reação e aprimorar seus instintos. O terceiro nível teve todos os obstáculos ativados, com canhões elétricos e outras armadilhas afiadas e letais. A menos que alguém tivesse o Aqui de observação em um bom nível, não era permitido usá-lo. Jin tentou e ainda bem que ele estava em sua antiga forma Zoan. O homem foi literalmente jogado de uma armadilha para outra como uma boneca de pano. Mesmo com seu peso e tamanho adicionais, as armadilhas o sujaram. Mas isso era um dado adquirido, já que o Usopp assumiu a responsabilidade de controlar manualmente as armas e armadilhas. E o Usopp, ele era um bastardo malvado quando recebia o controle de tais coisas. O Usopp, por isso, só gostou muito da sala de treinamento. Ainda mais do que Luffy. Mas principalmente porque ele misturava os padrões das armadilhas a cada poucas horas para despistar os adversários que estavam se acostumando com os padrões e começaram a confiar na memória para obter uma pontuação maior. De qualquer forma, embora o terceiro nível tenha sido difícil, para alguns dos membros as armadilhas não foram muito difíceis para eles. Como Luffy, Sabo, Spark, Zoro, Kuina e Sanji. Quase todos eles conseguiram ultrapassar a pista de obstáculos. Então Luffy acrescentou a necessidade de todos, no terceiro nível, usarem armaduras pesadas que não fossem apenas volumosas, mas que tivessem pelo menos 3 toneladas. Então, com o peso adicionado, veio a necessidade de equilíbrio, então a velocidade foi bastante reduzida. Até para ele. Mas, Luffy adorou esse nível. E ele teria adorado ainda mais se seu irmão não tivesse obtido a pontuação mais alta. Capítulo 360. Você sabe que ter uma logia é uma trapaça. Luffy reclamou enquanto saía da armadura pesada. A armadura que foi feita a partir de golems de pedra mecânicos após remover seu núcleo e guardar alguns deles junto com a habilidade de Anchor. Sabo apenas esfregou a nuca enquanto sorria, considerando isso um elogio. Sabo, ao fazer o curso, não se tornou totalmente elementar e disparou. Não, isso seria injusto, então ele só usou eletricidade nas pernas em combinação, como Ace e Sanji fizeram para aumentar sua velocidade. Mesmo com balas de pedra do mar, Sabo foi capaz de transformar seu corpo para fora do caminho das balas. Ao contrário da crença popular, não era necessária observação avançada para fazer isso em fotos normais. Somente quando as balas ou ataques são disparados por outro usuário do Observation Aqui, cuja velocidade de ataque é tão ou mais rápida que a sua. Só então você precisa confiar na versão avançada do Observation. Velocidade era outra coisa que Sabo era melhor que Luffy. Seu irmão já estava descobrindo alguns dos movimentos que Ace usava e estava usando com seu raio. Então sim, Luffy precisaria melhorar seu jogo se quisesse competir com ele. Sanji, você está pronto? Usopp gritou com um sorriso maníaco no rosto, trazendo toda a atenção para o Speedster. Sanji bufou, faça o seu pior. Mwahaha, avô meu amiguinho. Usopp acrescentou dramaticamente. Ele estava em um dos pilares da masmorra. Cada pilar possuía uma variedade de armas apontadas para a pista, e eram montadas de uma forma que Usopp pudesse controlá-las facilmente. 3. Sanji sorriu, abaixando-se e ativando seu Speed Overdrive quando a contagem começou. Ele também estava, como outros, usando uma armadura volumosa. Esse também foi o motivo pelo qual ele não conseguia manter as mãos nos bolsos, cobertos por armadura e tudo. 2. O cozinheiro respirou fundo, enquanto seus pés pegavam chamas e faíscas de eletricidade começavam a crepitar ao redor. Vá. Sanji avançou com todas as suas forças. O chão embaixo dele balançou como borracha, absorvendo a força, espalhando poeira e detritos enquanto ele se movia. O peso extra da armadura era pesado o suficiente para esticar seu exoesqueleto. Então, mesmo dando tudo de si, ele precisava fazer um esforço. Ele se movia com graça, tornando-se um borrão que ultrapassava a velocidade do som. As armadilhas foram ativadas com o comando do Usopp. Ele se esquivava das balas atiradas em sua direção, das armadilhas que caíam do chão ou das massas e machados de 2 gumes que vinham em sua direção com uma velocidade assustadora. Ele se esquivou de todos eles, alguns respirando fundo, outros por pouco. Ele ainda teve que usar Gepo várias vezes junto com Soru para evitar tropeçar ou se enroscar. Mas eles não eram o problema principal. De vez em quando, rajadas de laser amarelo apareciam em direções aleatórias. Jogando fora, Sanji mal se esquivou deles, sibilando quando um deles quase o atingiu no peito. Foi uma maravilha como Anchor e Usopp conseguiram descobrir isso a partir da tecnologia pacifista que reuniram. Ao contrário da bola gravitacional, elas não tinham o problema de energia, então podiam ser usadas como treinamento. Algumas das armadilhas que foram feitas pelo Usopp eram peculiares, jogando pó quente e frio ou pó para a coceira. Se alguém fosse atingido por eles, isso não reduziria os pontos, mas era um incômodo lidar com eles e evitá-los. E quando Sanji terminou, ele quase bateu em algumas das armadilhas devido à quebra repentina, mas Luffy conseguiu agarrá-lo com o braço esticado antes que ele pudesse. Calma aí. Luffy sorriu enquanto o puxava em sua direção. Sanji acenou com a cabeça em agradecimento enquanto olhava para Usopp. 3.103 segundos. Ele disse, uau, você está quase me vencendo em velocidade. Luffy piscou para Sanji, e Luffy estava dando tudo de si com seu Homem-Cobra também. Parece que depois de ganhar sua fruta, Sanji está melhorando. Ele pode até superá-lo em velocidade se continuar assim. No placar as pontuações foram mostradas. Esta foi apenas a pontuação de hoje. Eles testaram por alguns dias e a cada dia melhoraram por uma pequena margem, o que também os motivou a fazer melhor. Sabo, 2.953, de 2.997. Luffy, 3.006, de 3.101. Sanji, 3.103, de 3.195. Sanji acenou com a cabeça diante do resultado. Ele melhorou um pouco desde ontem e ficou feliz com isso. E ele também ficou feliz porque seus sapatos e calças não foram destruídos. Ele teve que agradecer ao Usopp e ao Anchor por isso. TCH, você pode ter vencido desta vez, mas lembre-se que isso está longe de acabar. Usopp disse com paixão e drama, antes de pegar uma prancheta e escrever algo nela.
De qualquer forma, Spark, você é o próximo. O Zop gritou, continuando os testes. Spark veio e desta vez ele estava usando. Espere, isso é uma máscara de dominó preta e uma capa amarela? Teme-me, vilão, pois eu o impedirei de ter sucesso em seus planos malignos. Ele disse apontando os dedos indicadores com 3 mãos, para o Zop. Houve um silêncio antes de o Zop pigarrear. Medo? Que ousadia! Você sentirá o gosto da derrota, ao contrário de antes. Eu me preparei para sua perdição. E os jogos continuaram. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.